O jogo começando, né? Realmente é muito tarde. Tava vendo aqui, ó. Eu faço o controle aqui também dos públicos no Majestoso, né? Assim eu faço do brinco também. Você quer ver? Esse ano a Ponte jogou 13 vezes no Majestoso. Deixa eu ver aqui, porque o papel aqui também é desde... 13 vezes. Incluindo o Campeonato Paulista, né? A Ponte teve prejuízo no último jogo, Ponte 4, Mirassol 2. 4.300 de público, 86 mil de renda, prejuízo 10.900. Depois, anterior, Ponte 3, Ceará 1. Era uma terça-feira, 9 horas, hein? Aqui, o jogo contra o Mirassol foi uma sexta-feira, 19 horas. Tudo bem, final de semana, sextou, aquela coisa toda. Não estava tão frio. 4.300. No jogo anterior, agora eu tô de trás para frente, tá? Contra Ponte 3, Mirassol 1, dia 25 de junho. Uma terça-feira, 21 horas. Terça-feira, né? 21 horas. 3.200. Tá vendo só o público? Deu 73 mil de renda, prejuízo 18 mil. É claro que depende, evidentemente, da campanha também, né? Claro. Ponte 1, Novo Horizontino 0. Foi um sábado, 17 horas, 4.400 de público. Tá? 88 mil de renda e deu prejuízo, 9.600. Ponte 4, CRB 2, no dia 2 de junho, um domingo, 16 horas. Domingo, 4 da tarde, 5.104. 102 mil de renda, prejuízo 5 mil. Ponte 1, Santos 2. Foi no dia 15 de maio. Foi uma quarta-feira, 21h30. 21h30. Só que é o seguinte, torcida única. Torcida única. Mas era o Santos. 7.400. Imagine se as duas torcidas pudessem, né? Se pudesse a torcida do Santos também, quanto é que não ficaria? 183 mil de renda, 70 mil de lucro. E assim vai. Então depende muito. Agora 21h30 realmente aí arrebenta o cabeçote, né? Não tem jeito. Olha, aí esse ano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, contra o Santos, 7.400. Por enquanto, até agora, o maior público contra o São Paulo, né? Sábado de Carnaval, dia 10 de fevereiro. Aquele Ponte 2, São Paulo 0. Foi inauguração foi inauguração do placar eletrônico da Ponte, placar digital da Ponte. Foi mesmo. Até que o Rizzo, o lateral esquerdo argentino, marcou o segundo gol, no gol de entrada. 11.451 também, torcida única, né? Torcida única, se tem torcida do São Paulo, né? Deu 267 mil de renda, a Ponte teve um lucro de 162 mil. Você vê como é importante aqui a presença de um grandão aqui, né? O maior público foi esse, portanto. Então, vamos ver como vai ficar hoje. Tá com 20 graus. Lucas Pessoa, meu amigo. Boa noite ao senhor, tudo bem? O homem que nos opera no YouTube. Já estamos no YouTube? Já estamos no YouTube. É Rádio Bandeirantes Campinas. Coloque lá, por gentileza. Rádio Bandeirantes Campinas. Tem a capa lá. Ponte Vila Nova. É só você clicar que a gente já está no ar. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Quem que é o PP aqui, hein? Eu estava ouvindo o programa, o Boris. O Boris estava começando hoje o Esporte em Debate. Trabalhos técnicos, PP. Quem que é PP? Pedro Piscinato, pela ponta esquerda, meu amigo. Você tá bem, Pedrão? Obrigado, viu? Seja bem-vindo. Bom trabalho para vocês. São uns meninos excepcionais. Grandes amigos da técnica. A meninada aqui dá uma força pro Eduzão. Quando o Eduzão dá um branco, né? Eduzão dá um branco aqui, que nem Joe Biden. Aqueles brancos, aqueles fora. Eduzão daqueles fora. Só que, modesta à parte, eu tô um pouquinho melhor, ainda tô. Mas vamos tocando. Vamos tocando. Bom, é o seguinte, senhor Edu, o que o senhor tá fazendo na rádio? Tô fazendo o seguinte, eu vou fazer o plantão de Ponte Vila Nova, começa às 21h30. Quem vai narrar é o amigo Batista. Comenta CH, comenta Gleger e Vladimir Catarino. Daqui a pouquinho entra do Majestoso Esbaforido. Esbaforido. Por falar em Majestoso, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Teve o lançamento, eu estive no Majestoso, acho que não faz um mês. Muito obrigado ao jornalista Israel Moreira. Ele lançou um livro, Defensores, os grandes zagueiros da história da Associação Atlética Ponte Preta. Eu vou mostrar aqui para vocês a capinha, tá?
Eu não sei esse livro para vender. Normalmente é na Livraria Pontes, se for lá eles informam. Pontes, né? Olha, tá aqui, olha. Tá aqui o livro. Israel é um grande amigo, grande parceiro. Me ajudou aqui, ele arruma cada gravação. Coisas antigas do rádio campineiro, rádio esportivo, né? Israel é do Correio Popular, também da Jovem Pan aqui de Campinas. Um jovem e já escrevendo um livro. Aqui tem os zagueiros da Ponte, eu ainda não li aqui, mas eu li sobre... eu estava lendo aqui, e uma baita curiosidade, é um grande aprendizado. E sobre o Araújo de 69, aquela equipe da Ponte que subiu, jogou com o Nelson Batista, hoje o treineiro e tal. E Araújo fez muito sucesso depois no Noroeste. Digamos assim que o Araújo foi um dos poucos modestos daquela época, porque todos eles foram para grandes clubes. A Ponte fez muito sucesso em 69 e 70, inclusive o Nelson Batista, o Samuel Arruda, que é o zagueiro, e mais o Teodoro, que era o volante. Os três foram para o São Paulo em 71, setembro de 71. E o goleiro Wilson Quiqueto foi para o Santos. O Luizinho foi para o Sport, lateral esquerdo. Tinha o mestre de cá, que jogava com a 8, o experiente primeiro Roberto Pinto, que jogava com a 10. Roberto Pinto, um dos poucos, digamos assim, veteranos da época. Roberto Pinto chegou em 68. Foi o único que ficou para 69, porque a Ponte gastou muito dinheiro em 68, armando o time com medalhões e o time não subiu. Então todo mundo foi dispensado e com uma equipe de garotas agregada a Roberto Pinto e o experiente Alain, o Djair, atacante, veio do São Paulo, o resto tudo da base. Uma equipe comandada pelo seu Zé Duarte. Eu quero falar do seu Zé Duarte também, porque hoje, meus amigos, está completando 20 anos que Zé Duarte faleceu. Eu falo dele já já. Então, aqueles meninos todos foram... O Alain foi pro Vasco, teve uma contusão lá de cara, teve que encerrar a carreira. O Manfrini, ele foi pro Palmeiras, voltou, foi pro Fluminense, fez parte daquele time Fluminense com o Rivelino e companhia. O de cá primeiro foi pro Santos, voltou, ficou um pouquinho aqui, depois foi pra Portuguesa. Na metade de 72, ele foi pra Portuguesa, voltaria em setembro de 76, no Ponte Corinthians, a volta de cá, para concluir e efetivar a sua grande trajetória na Ponte. Então, fez muito sucesso aquela equipe, entendeu? E o Araújo, depois ele foi pro Noroeste, ele fez história no Noroeste. Você fala, bom, mas no Noroeste e tal, mas na época ele é ídolo. E em Bauru até hoje, você falar de Araújo lá em Bauru, eu não sabia, eu li. E tem muita coisa aqui para ler, para aprender, um grande aprendizado. Eu agradeço demais ao Israel Moreira. E o lançamento foi no Majestoso. Era um sábado, eu não me lembro a data, tá? Eu acho que não fez um mês. Mas eu tava com o horário bem apertado, atribuições caseiras e tal. E eu fui, era meio-dia. Falei, só dá pra ir agora, mas eu tô querendo muito esse livro. Depois eu não sei se eu vou encontrar e tal. Aí eu entrei no Majestoso e fui pro Salão Nobre Pedro Pinheiro, que leva o nome do meu avô. Fico até emocionado, tá lindo de morrer o salão, tá muito bonito. E lá conversando com o Israel, muito gentil, me fez uma dedicatória aqui do livro. E aí tinha vários amigos da imprensa e tal. E de repente eu estava distraído e uma voz atrás de mim, seu Edu Pinheiro! Não sei quem que era, o presidente Marco Eberlin. Eu fiquei até sem jeito, eu já conheço o Marquinhos, como já encontrei com ele várias vezes, assim, mais aqui pela cidade e tal. E ele falou pra mim assim, Edu, venha cá. Ele pegou todos da imprensa que estavam lá e ele foi mostrar pra gente as melhorias no Majestoso. Vocês não acreditam. É impressionante. O corredor que dá de frente pro Salão Nobre, do lado oposto, tudo decorado, tudo reformado. E o Eberlin fez uma galeria ali que eu fiquei muito frustrado, meus amigos, porque eu leio muito sobre a Ponte, me informo, eu sou arquivista, pelo amor de Deus, eu não sou historiador, pelo amor de jeito nenhum. Tenho até vergonha de falar isso. Eu sou um acumulador de papéis, de arquivos, gosto muito de ler a respeito, tanto da Ponte como do Guarani, mas o Eberlin, ele fez uma galeria com fotos ali de todos os jogadores que passaram pela seleção brasileira, mas já de base, não é no profissional. Tem muito jogador da Ponte
que foi convocado para a seleção brasileira de base, depois tornou-se profissional, mas como profissional não foi para a seleção brasileira principal, entendeu? Mas ele falou detalhes, cada detalhe, eu fiquei impressionado. Toda a fotografia tinha um porquê. Falar de Carlos, Oscar e Polozzi é chover no molhado. Os três foram convocados para a Copa de 71 na Argentina. Isso foi um fato inédito na vida da Ponte. O Carlos voltou a ser convocado em 82 para a Copa da Espanha como jogador da Ponte. Como diz o Stefan Campineiro no seu livro, juntamente com André Pécora, Ponte Preta, a torcida que tem um time. Esse livro levanta os dados e lá diz que o Carlos Roberto Galo, o ganso mais famoso do Brasil, diria Pereira Neto, o goleiro Carlos é o único atleta do futebol brasileiro convocado para 2 Copas como jogador de um clube do interior. Isso é uma coisa fenomenal. Mas a Ponte teve Juninho Fonseca, que foi para a Copa, teve o Valdir Pérez também, só com o Valdir Pérez jogando pelo São Paulo. O Juninho Fonseca estava no Corinthians, o Edson Bobrão estava no Corinthians também, grande revelação. Hoje é do Sub-20 da Ponte, grande lateral direito. Mas tem lá gente, né? O Adrianinho, por exemplo. O Adrianinho foi convocado para a seleção de base. No profissional não foi, mas ele foi para a base. Tem tantos outros, né? Stefo, e é um zagueiro, década de 80. E realmente foi um grande aprendizado. Eu fiquei... Mas a sala que o Herberim fez, a sala de reunião do conselho, é a coisa mais linda. Poltronas maravilhosas, uma mesa muito bonita. Inclusive, quem for no site da Ponte, as fotos estão lá. É só colocar no Google, site da Associação Atlética Ponte Preta. A primeira opção já é o site. E tem uma matéria sobre... E tem as fotos. O Globo.com também colocou as fotos. E muito bonito, mas muito bonito. Ali era uma saída que ia para o refeitório naquela época. E depois eu procurei entrar, eu fiquei até emocionado na sala que meu avô trabalhava. Eu me lembro que certa vez, eu não sei o que aconteceu, eu era muito pequeno, meu avô levou lá para o estádio e eu fiquei a tarde toda lá porque não tinha ninguém para ficar comigo. O pessoal estava em casa, estava com, sei lá, aquele dia estava tudo com problema, cada um para um lado. E Pedro Pinheiro levou o neto dele, né? Seu Edu, sentadinho ali na sala, passei a tarde toda ali. E digo mais para vocês, tem muitas histórias, porque eu fico emocionado e não consigo encontrar. Meu avô trabalhou 50 anos na Ponte. Ele foi presidente em 36, 37 e 38, num puro amadorismo. Quando a minha mãe nasceu, o meu avô era presidente da Ponte. E da minha família teve 4 presidentes, 4. O Olímpio Dias Porto, que casou-se com a irmã de Pedro Pinheiro. E quando o terreno comprou o terreno foi comprado por Moisés Lucarelli, José Cantúzio e o doutor Olímpio Dias Porto, cunhado de Pedro Pinheiro. E naquela época a família do meu avô tinha um hotel aqui em Campeiras, o Hotel Pinheiro, que era um hotel top para a época, década de 30, 40, não mais do que isso. Ayrton José do Couto, ele veio do Rio, estabeleceu-se aqui em Campinas, ficou morando no hotel. E ele fez carreira aqui, foi trabalhar na Câmara Municipal de Campinas, se formou em Direito. Daqui a pouco Ponte Preta e Vila Nova. E ele acabou se casando com a sobrinha de Pedro Pinheiro e entrou para a família também. Quando o Majestoso foi inaugurado em 1948, Ayrton José do Couto era o presidente da Ponte. E o primeiro presidente da Ponte foi Alberto Pinheiro, em 1927, isso para lá do amadorismo, né? Mas era puro amadorismo, né? O Majestoso foi inaugurado em 48, meu avô foi presidente em 36, 38. Quando meu avô passou a ser funcionário da Ponte, a sede ficava na Tomás Alves, esquina com o doutor Quirino. Então foi um amadorismo, mas ele respirou Ponte 24 horas, trabalhava durante o dia, à noite era jogatina na sede da Ponte para arrecadar dinheiro. Celso Siqueira de Camargo, grandes ponte-pretanos. E em fevereiro de 70, meu avô se aposentou em 72. Em 79, fevereiro, ele morreu. E quando a Ponte foi completar 80 anos, na semana que a Ponte foi completar 80 anos, os festejos dos 80 anos, exatamente no dia 5 de agosto de 1980, era dia de semana à noite, foi feita a cerimônia em que o Salão Nobre passou a se chamar Pedro Pinheiro. E foi uma cerimônia muito bonita.
Eu tenho em casa até a carta que a Ponte mandou para minha mãe, comunicando que ia se chamar Pedro Pinheiro. Bom, vamos mudar de assunto. Zé Duarte, deixa eu ver daqui a pouco eu chamar meus amigos aqui. Ô, João Carlos do Guatemi, vendendo seu colchão. Ô, João, um abraço, viu? Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho, né? Deixa eu ver se o Vladimir Catarino tá comigo aqui, estava testando o microfone. 2018, se não tiver, não tem problema. Gente, 20 anos hoje que faleceu o Zé Duarte. Seu Zé Duarte, meu Deus do céu, quantas saudades. Eu levantei aqui, o Zé Duarte, ele foi o técnico da Ponte. Eu falei do time de 69, quem que era o técnico? Zé Duarte. Só que quem montou o time foi Cilinho. O Cilinho montou o time, só que o Cilinho recebeu o convite para dirigir o 15 de Piracicaba, 1969, Campeonato Paulista. O Quinzão estava na primeira e a Ponte na segunda. O Cilinho foi para o 15 e o Zé Duarte, que trabalhava na base da Ponte, assumiu o time. O Zé Duarte tinha ficado muito tempo na base do Guarani. Da base do Guarani, Zé Duarte foi para a base da Ponte. 69, uma grande campanha. A Ponte subiu depois de uma década na segundona, o técnico Zé Duarte. 1977, aquela grande campanha, final Ponte e Corinthians, o técnico da Ponte, seu Zé Duarte. 1972 foi pro Cruzeiro. Foi pro Cruzeiro, ficou pouco tempo e voltou para a Ponte. 1979, de novo a Ponte na final, Ponte e Corinthians. Quem era o técnico? Seu Zé Duarte. Zé Duarte na Ponte, 245 jogos. 245 jogos, somando as suas 6 passagens. Está no livro do Stefan Campineiro. O último ano do Zé Duarte, a última passagem foi em 93 na Ponte. Depois, em 94, ele recebeu um convite para a Seleção Brasileira Feminina. O Zé Duarte no Guarani, pra vocês terem uma ideia, no Guarani, ele é o técnico que mais jogos fez. Ninguém tem a marca de Zé Duarte no Guarani. É o técnico que mais dirigiu o Guarani. Sabe quantos jogos, somando tudo? 404. 404. O Zé Duarte ficou no Guarani de 71 a 75. Imagine hoje, no mundo de hoje, o Guarani da Draga que tá trocando de técnico da hora. Se você pensar que um dia alguém dirigiu o Guarani de 75 a 74 anos dirigindo o time, entendeu? Foi técnico do Guarani de 80 a 82. Nesse período de 80 a 82 do Guarani, ele foi campeão da Taça de Prata e semifinalista do Campeonato Brasileiro. Você se lembra, o Guarani e Flamengo no Brinco 82, 3-2 pro Flamengo, 3 gols do Zico e 2 gols de Jorge Mendonça pro Guarani. 51 mil pagantes. Quem que era o técnico do Guarani? Seu Zé Duarte. Guarani campeão da Taça de Prata, 81, contra a Napolina. Quem que era o técnico? Seu Zé Duarte. E o Zé é uma lenda, uma lenda. Então, a homenagem aqui da Rádio Bandeirantes ao seu Zé Duarte. Disputou não sei quanto, eu tinha esse dado em casa, procurei o tal papel, não encontrei. Na pandemia eu joguei muita coisa fora e eu joguei o papel do Zé Duarte fora, você acredita? O Zé Duarte, ele tem mais de 35 derbys somando Ponte e Guarani. Dirigindo a Ponte, o Zé Duarte nunca perdeu um derby. E dirigindo o Guarani ele perdeu 2 ou 3. Um do que ele perdeu foi naquele 5 de agosto de 81, 3-2, vitória da Ponte, a Ponte campeã do primeiro turno do Campeonato Paulista, né? Meu querido amigo, Claudião, do Uber, um abraço. Muito obrigado, meu amigo. Muito agradecido, viu? Muito obrigado mesmo. Edu, manda um abraço pro meu filho João Miguel e a esposa Tatiane. Opa, pelo YouTube? Verdade. Mas o que é isso, senhora Tatiane? Não faça isso, me vendo aqui o velho do Pinheiro. Não perca o seu tempo, mas obrigado pelo carinho. O filho João Miguel. Ô, João Miguel, tudo bem? Obrigado, viu? Um abraço, viu, João Carlos? Sucesso pra você lá nos colchões, viu? Muito bem. Bom, então eu sei que é isso. Agora são 20 horas e 22 minutos. Tem alguém na fita? O CH? Muito bem, senhor Carlos Henrique. Uma boa noite. Um abraço. Tudo bem, CH? Tudo bem, Edu. Boa noite. Um grande abraço a você. Um abraço especial para o nosso ouvinte.
Esperamos uma Ponte bem diferente da Ponte de Belém do Pará, né? Bem diferente. Ponte mais organizada, jogando um futebol que ela está acostumada a jogar nas partidas nesse campeonato em casa, nas mãos do Nelsinho. Eu sei que tem uma dúvida aqui, outra colar, principalmente nas laterais, mas o restante não tem muito segredo. Só que a Ponte tem que jogar futebol, Edu, porque se não jogar futebol vai ter problema, porque esse Vila Nova é danado, Edu. É danado, é danado. O campeonato é difícil, ao mesmo tempo também ele é de uma condição técnica duvidosa, mas é difícil. CH, o Sport tá ganhando lá em Chapecó. Deixa eu falar uma coisa pra você. Posso falar uma coisa pra você? Posso falar? Posso falar? Diga, fique à vontade. Chapecoense 0, Sport 1. Espera um pouquinho, tá no segundo tempo. CH, deixa eu falar uma coisa pra você. O Sport, com essa vitória parcial, é o terceiro colocado com 27. Sabe e tem um outro detalhe, tem um pequeno detalhe. Quando terminar o jogo do Sport, o Sport vai ficar com 2 jogos a menos. Estamos na 17ª. O Sport tá na 15ª partida. O Sport vai enfrentar ainda Operário e CRB. E vai pegar a Ponte, seu CH. Sábado, que o senhor mudou de horário. Que o jogo era 18 horas, porque o senhor, essa semana, eu fiquei sabendo que, consultado que fora por um pai de santo de Jundiaí, o senhor fez uma maldição para o Edu Pinheiro. O que semana vai ser a minha, seu CH? As minhas atribuições, tá? Bom, mudou de horário. Então você imagine, agora falando sério, acho que é a Arena Pernambuco, se não me engano. Eu acho que é a Arena Pernambuco. Você imagine o público que a Ponte vai pegar lá, seu CH. E o reencontro de Ponte Preta e Caique França, seu CH. Veja bem como são as coisas. Veja bem. E o Sport, eu vi aqui contra o Guarani, é um time lento. O Tigrão falou isso. Sem expressão, demorado e tal, mas tá indo, aí. Tá indo, tá todo mundo indo. E o futebol de Campinas não tá indo, seu CH. O que acontece com a Ponte fora de Campinas e dentro de Campinas, CH? O que acontece, CH? Sabe quem acabou de entrar no esporte? Pablo Diego, só para sua informação. O que acontece? Eu não sei se é problema da cabeça, se é personalidade, mas eu desconfio que o treinador joga de maneira mais precavida, digamos assim, nas partidas fora de casa. E esse é o comportamento que eu tenho assistido nos jogos que a Ponte tem feito no comando do Nelsinho Batista. Já isso vai acabar, Edu. É história de tabu, é história de invencibilidade. Uma hora acaba, Edu. Em breve vai acabar, pode ter certeza. Gleger Zorzinho com a gente também e o Pedrão. Quero saber a análise sobre o Pedrão, últimas atuações. Gleger Zorzinho, meu grande amigo. Um grande abraço, Gleger. Tudo bem, né, Edu? Tudo bem, melhor agora com os amigos. Boa noite pra você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Edu, o pessoal falávamos isso hoje, né, lá no programa apresentado pelo CH, aliás, a audiência maravilhosa, que é a nossa área, né, na hora do almoço, e falávamos isso, cara, sobre essa questão aí do Pedrão. Pra mim, Edu, eu acho que a galera tá pegando muito no pé do cara, entendeu? Porque é menino, né, menino da base aí, uma baita de uma revelação. Goleiro vai falhar, gente, goleiro... Não adianta, não é... Eu costumava dizer o seguinte, cara, eu não sou nenhum muro, não. O cara vai lá, coloca o muro lá no gol e a bola não vai entrar. Uma hora a bola vai entrar, uma hora vai falhar, uma hora não vai estar num dia legal, né? Mas o Pedrão tem mantido uma regularidade, para mim ele é o titularíssimo desse time da Ponte. Precisa, claro, de um pouco mais de experiência, mas isso, só o jogo, né? Só os jogos, a sequência é que vão trazer essa experiência ao Pedrão. Eu percebo isso, que em alguns momentos ali falta um pouco disso para ele, né? Da experiência. Mas tecnicamente é um baita de um goleiro, tem boa envergadura, né? Já mostrou isso aí desde quando assumiu a titularidade, que é o titular do time da Ponte sem dúvida nenhuma. Agora, para esse jogo de hoje aí, vamos ver o que preparou o Nelsinho, né? Daqui a pouco vai sair a escalação aí. Vamos ver o que preparou o Nelsinho. O jogo realmente é muito duro, é muito difícil. Apesar do Vila ser muito mais forte jogando em casa, né? Jogando lá em Goiânia, no Oba, que casa cheia, caldeirão, né? Mas é um bom time, é um time bem treinado, é um time que tem jogadores interessantes. Então, assim, para o Nelsinho manter
esse 100% de aproveitamento jogando no Majestoso, ele precisa ter uma estratégia bem definida, marcar o time adversário, que é o que ele tem feito, né? A grande maioria das vezes. Já derrotou, na minha modesta opinião, hein? Já derrotou jogando no Majestoso times melhores do que propriamente o time do Vila. Já ganhou, né? Então, essa é a expectativa, de que a Ponte possa fazer um grande jogo. Jogar, não dá para você ter uma análise de um jogo da Ponte fora de casa para um jogo jogando no Majestoso. A gente tem que analisar os dois jeitos, né? Porque jogando fora, aparentemente, é um outro time, é uma outra forma de jogar, é uma estratégia totalmente diferente. O Nelsinho ainda não conseguiu detectar e conseguiu ter um planejamento de como jogar fora de casa para que a Ponte possa vencer, mas dentro de casa ele tem o antídoto, né? Ele tem a receita e isso tem dado muito certo. E a expectativa é que a Ponte vença hoje, viu, Edu? Agora, CH, Yuri Elino Ferreira da Cruz. Sabe quem que é Yuri Elino Ferreira da Cruz? O senhor, Diga. Quem É o que árbitro, é Yuri? né? Quem É o que é? árbitro. Yuri Elino é que apitou Ponte e Paysandu. O árbitro, né? O árbitro. Mas eu dei uma olhada aqui, viu, CH e Greger? Ele não tá na rodada da Série B agora, essa não tá. Eu vou ficar de olho, né? Porque eu não sei, vocês estão aqui no dia a dia, vocês estão sabendo alguma coisa, se a Ponte se pronunciou, se o jurídico está fazendo alguma coisa, pelo menos um protesto, no mínimo, né, da CBF, né? Não é por causa disso também que a Ponte perdeu, eu quero justificar que a Ponte realmente jogou muito mal. Tudo bem, foi a 24 que ele saiu, prejudicou, claro que prejudicou, mas o Paysandu amassou a Ponte, não foi fácil. O que acontece, Edu, Diga, que esse fato não pode passar batido e impune. Esse fato envergonha o futebol brasileiro e a arbitragem brasileira. Esse moço, o Yuri, ele precisa dar uma descansada, ele precisa reciclar. O que ele fez na partida contra a Ponte é uma vergonha. O que ele fez, eu não estou falando da derrota, eu estou falando do comportamento do árbitro. Eu estou falando do nível técnico que não existe da arbitragem brasileira. Nós chegamos ao fundo do poço. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida, e olha que eu estou fazendo esse negócio faz mais de 30 anos. Eu não me lembro de uma pataquada desse tamanho. Não me lembro. E tem mais. Existe eu não sei porque eu estava fazendo com o Gleger o jogo CRB e Ituano. Estava acontecendo praticamente no mesmo horário aí. Exatamente, Mas dizem, estamos checando isso, que o quarto árbitro foi avisado do segundo cartão amarelo pelo repórter da transmissão, eu não sei de que emissora. Isso é interferência externa. Sim. Lembra do jogo da Copa do Brasil? Aparecidense. Que foi anulado da Ponte? A Ponte seria o gol de empate. Lembra disso? Isso. Aí fez o jogo, fez outro jogo, a Ponte perdeu 2-0. Então eu não estarei surpreso. Eu vou repetir. Eu estou vendendo o que me venderam. Eu não assisti, porque eu estava trabalhando com o Gleger, com o Carlos Batista, na transmissão CRB e Ituano. Se aconteceu isso, tem chance do jogo ser anulado. É uma vergonha. Agora, a opinião de você, tudo bem, o jogo já passou, mas o Zé Mário, eu não sei, eu estava ouvindo, não sei foi o que vocês aí falaram. Aliás, um ouvinte mandou uma mensagem. Ô Zé Mário, sabe, 8 minutos, você dá um carrinho daquele, entrar daquela maneira. Eu vi várias vezes, eu achei que ele realmente tem decisão de pegar a bola. Mas, gente, hoje com VAR, com começo de jogo, Curuzu, a torcida no alambrado, né? Obrigado, meu querido. A torcida no alambrado, não é que dar um carrinho daquele jeito, né? O Zé Mário, coitado, já tá com condições técnicas bem reduzidas e duvidosas, né? Ainda dá um carrinho desse. Jogou porque não tinha outro lateral esquerdo, né? Não tinha, eu teria que improvisar, enfim. Mas eu não sei, eu acho que o Zé Mário também não poderia, né, proceder dessa maneira. Mas vamos lá. Quem vai arredondar hoje, olha, o Ramon Carvalho vai completar 70 jogos, você até falou hoje aqui deu uma coletiva, né? O Elvis completou 80 jogos contra o Paysandu, mas quem vai arredondar hoje é o Gé. O Gé hoje completa 60 jogos, hein? 60 jogos, então todo mundo arredondando. O que espera hoje da escalação, o CH? Você colocaria uma mudança na lateral esquerda aí? Se o Rizzo, parece que o Rizzo não tem condições, Gabriel Rizzo, o argentino.
Não, eu com certeza colocaria o Igor Inocêncio na esquerda e o João Pedro na lateral direita, ou esse menino que foi contratado. Não tem muito o que inventar. Joga em casa, o Igor já foi testado na lateral esquerda, é isso que eu faria. O restante, eu volto com o time titular. Nada contra se jogar o Ramon Carvalho, não é isso que eu estou dizendo, mas o meu time ideal é Emerson Santos, Castro, Dodô e Elvis. Matheus Regis e Gé. O restante é tudo igual. Sérgio Rafael volta para a zaga como zagueiro titular e vamos que vamos, Edu. Eu faria isso. Agora, o que o Nelsinho vai fazer, não sei. O lateral que a Ponte contratou, lateral direito, é Tomás Luciano, né? 22 anos, estava no Gil Vicente. Ele pertence ao Grêmio, foi revelado pelo Grêmio. E lá jogou no profissional do Grêmio. Pouco, mas jogou. Não, o nome do menino, você falou que joga na lateral da base. É João, né? Você falou o primeiro nome? É João, deixa eu ver aqui a relação. João aqui. Pedro. João Pedro? Sim. Deixa eu ver aqui. Ele tem poucos jogos. O João Pedro, atenção, chegando. João Gabriel. Desculpa, João Gabriel. João Gabriel, lateral direito da base. Ele fez 4 jogos, incluindo contra o Paysandu, que ele entrou no intervalo. O Nelson quis dar uma corrigida lá, né? E, sei lá, é uma opção. E o Vila Nova, hein, cara? O Vila Nova é vice-líder, cara. O Vila Nova é vice-líder. Com 28 pontos, uma grande campanha. Para mim, uma surpresa, CH. E para você? Edu, não, para mim também. Eu não esperava que o Vila Nova estivesse tão bem nesse momento. Mas o que é mais surpreendente é a campanha de um ou outro time que está fora do G4 e tem gasto e investimento para estar entre os 4. Quer um exemplo aí? Goiás. É um time que foi montado para estar entre os 4. Quer outro exemplo? Aqui? Ceará. Sim, exatamente. É outra surpresa negativa. Quer outro exemplo? Coritiba, que tomou 4-0 ontem. Nossa. Esse povo todo que eu disse tem investimento para estar entre os melhores. E aqui o Ceará é o 12º, o Coritiba é o 14º. Essas são as grandes decepções para mim até agora, além do Goiás, que é apenas o 8º colocado. Será que a Ponte estaria escalada? 20h35. Sim. Você me ouve, Vladimir Catarino? Sim. Ovo é bom, hein? Ouço e me delicio com aí as análises de Glegger e CH, meu caro Edu. Boa noite para você. Querido. Boa noite, seja bem-vindo. Me desculpa, eu chamei antes, algum probleminha. Não tem problema. Mas talvez você estivesse colhendo as informações. Então, olha, está escalado. Atenção, maestro, o PP. Pedro Piscinato, a Ponte escalada. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo. A Ponte vem a campo para buscar mais uma vitória dentro de casa, né, Edu? Quer manter aí o 100% de aproveitamento, jogando no Majestoso, sob o comando do técnico Nelsinho Batista. Escalada com Pedro Rocha no gol. A novidade na lateral direita é João Gabriel com a 20. Era uma das possibilidades que nós já havíamos adiantado. A dupla de zaga tem Matheus Silva 4, Sérgio Rafael voltando ao time titular após cumprir suspensão com a camisa meia dúzia, e Igor Inocêncio na esquerda, né? Já que não tem Gabriel Risso e também não tem Zé Mário, o Inocêncio vai na esquerda. Meio campo tem Emerson com a 18, Castro 15, Ramon Carvalho 21 e Elvis, capitão do time 10. E no ataque volta o time Matheus Regis com a 77 ao lado do Gé, que tem a 9. Repetindo, portanto, o time titular da Ponte, de Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio, Emerson, Castro, Ramon e Elvis, Matheus Regis e Gé. E no banco, o Nelsinho tem à disposição, caso queira fazer as 5 alterações, o Luan com a 30, Dudu Vieira 5, Dodô 7, Iago Dias 11, Joilson 13, Cauê 22, Everton Brito 29, Nilson Júnior 44 e o Tomás Luciano com a 58, Edu. Ô, Nilson Júnior, hein? Depois de muito tempo no banco. Esse Tomás aí deve ser o Tomás Luciano, né? Recém-chegado. É o lateral recém-contratado, né? Pela primeira vez aí tá sendo relacionado, vai pro jogo o Tomás Luciano, Edu. 22 anos ele tem, tá no banco pela primeira vez relacionado.
estava no Gil Vicente de Portugal. Agora, pera um pouquinho, vamos fazer aqui uma auditoria rapidinho aqui. Vamos saber quem que tá faltando, onde é que tá, se tá machucado, o que aconteceu. Vamos lá, o Castro tá no jogo, ordem alfabética, Dodô tá no banco, né? Sim. Tá no banco. Dudu Vieira. Tá no banco. Tá no banco. O zagueiro Edson sumiu, hein? Edson tá nem no banco, né? Não. Não tá no banco. Elvis titular. Emerson vai começar jogando, que veio dentro de Limeira. Emerson Santos. Nem no banco, hein? Ele se machucou, né, Edu? Na outra partida ainda contra o Mirassol, acabou tomando o terceiro, cumpriu banco. contra o Paysandu e ainda tá no departamento médico. Ele tomou o cartão amarelo do banco contra o Mirassol. Exato, era o terceiro. Já tinha substituído a terceira, não foi contra o Paysandu, não tá relacionado hoje, não ficou sarado. Everton Brito, tá no banco. Deixa eu ver quem mais aqui. Gabriel Risso, lateral esquerdo. Tá fora. Continua, ele foi poupado, tá com problema no pubis, né? Então por isso não vem pro jogo, segundo jogo que ele fica fora. O Gabriel Novaes, atacante. Tá fora ainda, não tá recuperado ainda 100%. Ele fraturou o braço contra o Novo Horizontino. Ele fez o gol, o único gol do jogo, 1-0, no tal jogo pai contra filho, né? Deixa eu ver aqui. O Guilherme Beleia, não tá no banco, né? Beleia. Não. Iago Dias. Tá no banco. Tá no banco. Igor Inocêncio, hoje é lateral esquerdo, certo? Isso, titular na esquerda hoje. O Jean Carlos, para falar na lateral esquerda, cadê João Carlos? O último jogo dele foi no dia 26 de maio, contra o Ituano. Departamento médico ainda, viu, Edu? Tá fora. Ele voltou de cirurgia, ele jogou no começo, começou jogando no começo de maio e já sumiu, hein? Ele fez 3 jogos e sumiu. O Gé é titular, o João Gabriel é titular hoje, lateral direito. Titular na direita, é isso. Da base. Joilson. Tá no banco, né? O Juiz tá no banco. Zagueiro no banco. Esse Cauê, ele ficou no banco contra o Paysandu. Cauê é atacante da base, mas não tá. Tá no banco. Tá no banco. Tá número 22. Deixa eu ver quem mais aqui. O goleiro Luan. Hoje o Luan é o reserva, né? Sim. Goleiro reserva hoje. Cadê o Lucas Bochecha? Veio da Inter de Limeira. Tá fora, não tá, hoje não vem pro jogo. Cadê o Luiz Felipe, que é volante de origem, mas jogou na lateral direita? O Luiz Felipe não joga desde 25 de junho contra o Ceará. Ele saiu a 21 do segundo tempo machucado. Cadê o Luiz Aquim, o boliviano? Tá fora, né? Já voltou, mas por opção aí do técnico Nelsinho, não vem pro jogo. Então Luiz Felipe tá fora, Luiz Aquim tá fora, Matheus Silva, zagueiro, joga. Matheus Reis volta, é titular hoje. Nilson Júnior tá no banco. Pedrão é o goleiro titular. Ramon Carvalho, arredonda, completa hoje 70 jogos, é titular. Cadê o Renato, hein? Que veio do CRB em janeiro. Também sumiu o Renato, hein? Continua fora, né? Um bom tempo, aliás, que ele não sequer é relacionado, né, Edu? Sérgio Rafael, zagueiro, hoje é titular, volta. Vinícius com VE, veio do Lages em janeiro. Também sumiu, nem no banco. E o Zé Mário tá suspenso, né? Não vamos tocar nesse assunto, pelo amor de Deus. Ô, maestro Pepe, por gentileza... Por que Pepe, Edu? Por que Pepe? Foi hoje o lançamento do Boris. Tá aqui o papel, ué. Vou mostrar pra vocês, ué. Pedro Pis, tá aqui, ué. Mostra pra mim no YouTube, faz favor. Ó, letra do Boris. Primeiro, olha lá. Pedro importante, viu, meus amigos? É importante a gente colocar que é PP para alguns íntimos e para outros íntimos mais íntimos é Gibinha. Gibinha, Vila Nova escalado. Salve o Vila Nova, tetracampeão. Salve o Vila Nova, fevereiro é a nação. Eu ouço esse hino do Vila Nova, dá vontade de vestir minha roupa de frevo e sair dançando pelas ladeiras de Olinda. O Vila Nova vem com Denis Júnior 26, Elias 2, Quinteiro 3, James 4 e Juan meia dúzia. Ralf, capitão do time, 8. Cristiano tem a 5, Arilson 18, Juan Christian 70, Alisson com a 11 e Emerson Urso tem a 7. É o time do Luizinho Lopes, né? Tem desfalques importantes para a partida de hoje. Denis Júnior no gol, Elias, Quinteiro, James, Juan, Ralf, Cristiano, Arilson e Juan Christian, Alisson e Emerson Urso.
No banco, o Luizinho vai ter o House com a 30, o Luciano Naninho é o 10, Guilherme Lacerda, 13, João Vitor, 15, Everton, 17, João Lucas, 20, Apodi, 22, Marcondes, 23 e Júnior Todinho, 29. Edu? Júnior Todinho, Guarani. Agora, você falou, o Ralf, número 8, é aquele do Corinthians? Do Corinthians, exatamente. Ele tem 40 anos, cara. É titular e capitão aí da equipe do Vila Nova. E a Apodi? A Apodi tá com 37 anos. Ele jogou no Guarani em 2010. Você quer ver só? Foi, 2010. Tá? E na Ponte, ele jogou 2021. Nossa, a Apodi existe ainda, cara. Como é que pode, hein? Sensacional. Eu joguei com a Apodi em 2008, 2009 no Vitória. Como é que é, Greg? Mólido. Você? Eu fui bicampeão baiano. Lateral direito do Vitória era o Apodi, pô. Nossa senhora. 2008, 2009, quase 20 anos atrás. E o Luizinho Lopes, o treineiro do Vila Nova tem 42 anos, rapaz. O treineiro é desconhecido, viu? Ele dirigiu Brusque, Confiança, equipes em Jacuipense, Manaus, o 13, Globo Futebol Clube. Uma surpresa, viu? Pegou o Vila aí e o Vila já mudou de técnico. Bom, vamos ver. É o Yuri que vai apitar, ô Catarino? Quem que apita aí? Não. Hoje é árbitro experiente. É o Wagner do Nascimento Magalhães, é do Rio de Janeiro, ele apita hoje. Ele vai ter como auxiliar na bandeira 1 o Thiago Rosa de Oliveira, na bandeira 2 o Jean Márcio dos Santos e o VAR estará a cargo do Felipe George Bennett. Edu? Vamos dar uma faturada. CH e Gleger comentam a ponta escalada 20-44. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Concentração. Edu Pinheiro. Começo com o CH, analisando Pedro Rocha no gol, João Gabriel lateral direito, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio na lateral esquerda hoje, improvisado, ele é lateral direito, vai para a esquerda, Igor Inocêncio. No meio, Emerson Castro, Emerson que veio da Inter de Minas. Emerson, Castro, Ramon e Elvis, Matheus Reis voltando juntamente com o Gé. Oi, CH! Eu acho que é o melhor que a Ponte tem. Eu começaria a partida no meio campo com o Dodô. Dodô não começa o Ramon Carvalho, que está no momento bom, não está errado. É uma característica diferente. Eu gosto do Dodô perto do Elvis, mas o treinador, o Nelsinho, não dá para contestar essa escalação. No lado do campo, Aqui na Ponte é muito maior, né, do que era na Inter de Limeira, por isso essa questão financeira impediu qualquer tipo de negociação. Já você informa até quando pode contratar. Estamos na janela, tá? A Ponte só contratou um lateral direito que está no banco hoje, que é o Tomás Luciano, 22 anos. Repito, lateral direito. Veio do Gil Vicente, revelado pelo Grêmio.
Tá terminando, gente, o jogo lá em Chapecó. Chapecoense 0, Sport 1, tá terminando. O Sport, ele entra no G4, terceiro colocado, tem que esperar a rodada terminar, evidentemente. Mas o Sport entra no G4 e com 2 jogos a menos. 2 a menos. E vai pegar a Ponte sábado à noite. Né? O reencontro Ponte Preta e Kaique França, o goleiro, né? Até quando pode contratar, Catarino? Até o começo de setembro, do 2 de setembro é o fechamento desta janela de inverno, essa chamada janela de transferências de inverno. Então até lá os jogadores podem ser registrados. Atenção, CH e Gleger, eu começo pelo CH. A Ponte precisa contratar em que posição, hein, CH? Em que posição? Precisa de um jogador para ser reserva do Elvis, urgente. Precisa de pelo menos mais um extrema atacante de beirada. E eu contrataria também um cara, se tiver dinheiro, né? Considerando que a Ponte está no mercado buscando jogadores para melhorar o seu elenco. Um primeiro volante do nível do Emerson Santos. É isso que eu contrataria. Porque a Ponte contratou quem para a Série B? Para a Série B. Contratou o goleiro William, que não estreou, né? O Pedrão pegou firme no serviço. Tem-se Tomás Luciano, que chegou agora. Deixa eu ver quem mais aqui. Zagueiro, João Wilson, que veio do Água Santa. O Sérgio Rafael, que veio do Nova Iguaçu, né? É titular. Só para a Série B, só para a Série B. O Thiago Oliveira voltou, né, o Vladimir? Voltou do empréstimo ao CSA, já está de volta, está à disposição do Nelson. A Ponte contratou o Zé Mário, lateral esquerdo. Contratou Guilherme Nicolodi, esse aqui ficou no banco. Não vou nem tocar nesse assunto aqui, porque aqui é complicado. Ficou no banco acho que 2 vezes e tal. Veio do Sapucaense, mas ele chegou em janeiro, tá? Uma experiência que a Ponte fez, ficou com um pouco o menino e tal, foi aprovado, mas também não sei que fim deu. Contratou Lucas Bochecha, não é titular. Dudu Vieira, contratado junto ao Santo André. Também começou como titular, mas não é mais. O Emerson, que agora tá virando titular. Quem mais que contratou? Deixa eu ver, de atacante veio Everton Brito, que agora que estreou. O Matheus Regis virou. Guilherme Beleia, não vou tocar no assunto. Vinícius também não vou tocar no assunto, não deu em nada. E mais, é isso que a Ponte contratou para a Série B. Quer dizer, tudo que ela contratou, quem que vingou? Me ajuda aí, Catarina. O Matheus Regis, né? Que virou titular. E o Sérgio Rafael, zagueiro. Né? Deixa eu ver o que mais. São os que mais... O Emerson, né? O Emerson agora tá tendo mais espaço, né? O Emerson vindo da Inter de Limeira, né? Ele não é titular, até porque o Emerson Santos tem sido titular, mas tem tido bastante oportunidade. Quase todo jogo ele tá entrando, né, Edu? Então, assiduamente... Dos que chegaram, só 2 está sendo utilizado. Isso porque o Luiz Aquim, o boliviano, não sei o que aconteceu com ele, foi para a Copa América. A Bolívia caiu na primeira fase e não jogou mais. Eu creio que a Ponte deu um tempo para ele descansar, viu, Edu? Eu acho que a Ponte deve ter dado aí um tempo para ele se descansar também, porque foi uma sequência forte com relação aos amistosos e a disputa da Copa América, né? Porque ele foi titular lá na Bolívia. Então, capitão do time. Capitão da seleção. Capitão do time. Então, vocês falam em contratar. É que nem o Nelsinho falou, né? Então, olha, a gente não está pensando em quantidade, sim em qualidade. Contratar um cara imediato custa caro. Dinheiro a Ponte tem, não tem. É um problema contratar, viu, gente? Geralmente, contratar para contratar, a Ponte está improvisando, né? A Ponte tem que improvisar na lateral, precisa de lateral. É que nem o CH falou. A Ponte, ela precisa de meia. A Ponte não tem outro meia. Tem o Dodô, meia atacante, mas não é que nem o Elvis. Não tem. A Ponte tem que improvisar. Para falar nisso, quais são aqueles que estão amarelados aí, pendurados, hein? Deixa eu ver se pegar minha relação aqui. Não sei se vai bater com a sua aí. Pendurados, eu acho que eu não anotei aqui. A Ponte tem um monte de gente pendurada, viu? Deixa eu pegar aqui. Eu guardei o papel contra o Paysandu. Você quer ver? Bom, papel que eu mais tenho na vida, né? Papel não falta. Deixa eu ver. Eu anotei aqui. Olha, pendurados. Pendurados tem o Gabriel Novaes, que tá se recuperando de cirurgia no braço aí. O Luiz Aquim, que não tá jogando. O Gabriel Risso também não tá jogando. Tá pendurado. O Castro vai jogar, tá pendurado. Iago Dias tá no banco. O Gé
já está na segunda série, tá? Tá pendurado. Matheus Silva tá pendurado. É os que eu tenho aqui. Tá? Isso, é dos que vão jogar, né? Dos que vão começar a partida como titulares, o Gé e o Matheus Silva e o Castro, né? São os 3 em campo que estão pendurados. Além deles, o Iago Dias é o único que está no banco de reservas dos pendurados. O Raquinho, o Novaes e o Gabriel Risso estão fora. E público, como é que estamos aí, Catarino? Tem torcida do Vila Nova aí, Catarino? Tem, deixa eu contar aqui rapidinho, 10, 13, 28 torcedores do Vila Nova nesse momento já chegaram aqui ao Majestoso e os torcedores da Ponte estão chegando também. Melhorou um pouquinho o público com relação àquele primeiro momento, mas continuo não acreditando em grande público hoje não, Edu. Olha, terminou, hein? Olha, o Chapecoense empatou, cara. Empatou aos 50 com o Mário Sérgio. E emprego de Humberto Louser assegurado. Chapecoense 1, Sport também 1. Deixa eu ver aqui. Chapecoense é a primeira fora da zona, hein? Com 19 pontos. Deixa eu atualizar aqui, porque às vezes o meu... A minha classificação aqui precisa dar um church aqui, entendeu? Uma atualizada. Por causa de papel. Não, tá aqui, 19 pontos. A primeira fora da zona, 19. Acabou 1-1, cara. 1-1. Deixa eu ver como é que tá o Sport aqui. Olha, o Sport tá no G4, sétimo lugar, tá vendo? Tomou um empate, sétimo colocado com 25 pontos. Mas, repito, tem 2 jogos a menos. E no domingo vai pegar a Ponte, no sábado à noite, lá na Arena Pernambuco, pega a Ponte. Sport e Ponte. Ô, Greg, eu não perguntei pra você, me desculpa. Na sua opinião, quais as posições que a Ponte precisa? Ô, Edu, eu concordo aí com tudo que disse o CH, que você estava falando aí agora, análise perfeita. A Ponte, por exemplo, não tem um meia, né? Com características do Elvis. E precisa, né, cara? Jogador de qualidade diferente, dá um toque refinado. Mas tem o Dodô, mas a característica é totalmente diferente. Então eu contrataria um meia e, olha, fique claro que é muito difícil, hein? E a Ponte, na minha opinião, uma coisa que a diretoria tem falado, o Nelsinho também, e eu concordo, é que não adianta ir no mercado por ir, não adianta trazer jogador só para inchar o elenco, hein? Eu concordo com isso. Acho que tem que trazer contratações pontuais. E para mim precisa de mais um lateral esquerdo, né? Porque você vê que na ausência do Riso a gente viu o que acontece. A Ponte só tem um lateral esquerdo, na minha opinião, né? O Zé Mário não tem a confiança do treinador, a gente já percebe isso, né? E a hora que ganha a oportunidade, deu no que deu aí, na última partida. E também traria mais um atacante. Mas todas, repito, contratações pontuais. Jogadores de qualidade, de nível alto, do mesmo nível para cima desses que estão aí jogando como titulares. Bom, é o seguinte, estou terminando aqui o Concentração, já o Catarino destaque final e vai repetir a escalação da Ponte aqui. A que eu achei no meu arquivo hoje, rapaz, dando uma limpada e tal... Nelsinho Batista no São Paulo, 1975, cara. Ele saiu da Ponte em 71, lateral direito, ele e Samuel Teodoro. Setembro de 71, os 3 foram pro São Paulo. E quando os 3 chegaram no Morumbi, o São Paulo era bicampeão paulista. Mas em 70 roubaram a Ponte pra Chuchu, né? Inclusive um jogo no Morumbi. Um pênalti de Arnaldo César Coelho, o Toninho Guerreiro fez 2-0. E em 71, o São Paulo bicampeão paulista. E o São Paulo foi bicampeão em junho de 71. Em setembro de 71, 2-3 meses depois, é que chegava o Morumbi, Nelsinho Batista, Samuel e Teodoro. Só que o Nelsinho chegou, quem que era o titular do São Paulo? Pablo Furlan, uma lenda, uruguaio Pablo Furlan. Tinha sido campeão uruguaio pelo Peñarol. Tinha sido campeão da Libertadores pelo Peñarol. Tinha sido campeão mundial pelo Peñarol. Disputado Copa do Mundo pelo Uruguai. Pô, Pablo Furlan é uma lenda, mas batia pra caramba, porque eu vi uma vez no Alambrado Pablo Furlan marcar tuta. Dava pra ver a botina dele bater no tuta, mas batia pra caramba. Mas como que o Nelsinho ia pegar a titularidade? Nelsinho veio da Ponte, mirrado e tal, aquele menino. O Nelsinho começou a jogar mesmo no São Paulo em 73, 74, aí o Pablo Furlan, que ficou até 75, foi saindo de fininho. E o Nelsinho, só Nelsinho na época, adquiriu seu espaço. E quando chegou 75, a final do Campeonato Paulista foi São Paulo e Portuguesa. Quem que jogava na Portuguesa? Mestre de Cá. E aí no primeiro jogo, 1-0 São Paulo, o gol de Pedro Rocha, que um dia foi técnico da Ponte em 98, já faleceu, foi do Guarani também.
E o segundo jogo, 1-0 Portuguesa, gol de Enéas. E aí, terminou 1-0, foi para cobranças de pênalti, 75. E aí, meu amigo, o Dicá cobrou pênalti, Valdir Pérez defendeu. Vocês acreditam nisso? Não vai confundir com 73. Campeonato Paulista, aquele jogo o Dicá não jogou, tá machucado. Afinal, Portuguesa e Santos, que o Armando Marques errou na contagem, tava 2-0 pro Santos, mas na matemática a Portuguesa podia empatar. Só que a deu por encerrado, tudo foi pro vestiário, Portuguesa não voltou, o título foi dado pros dois. Aquilo é 7-3, e foi no Morumbi também, aqui é 75. E aí nas cobranças de pênalti, o Dicá cobrou, Valdir Pérez defendeu, o Tata, muito amigo de Muricy Ramalho, cobrou também, o Valdir Pérez defendeu, o Wilsinho chutou por cima, os três perderam pra Portuguesa. O São Paulo marcou com Pedro Rocha, Serginho e Chicão. 3-2, São Paulo campeão paulista com Valdir Pérez, revelado pela Ponte, Nelsinho Batista, Samuel, revelado pela Ponte, Paranhos e Gilberto, Chicão e Pedro Rocha, Terto, Muricy, Serginho e Zé Carlos. E a Portuguesa Zecão, Cardoso, Mendes, Calegari e Santos. O Santos é o Santinho, que foi da Ponte também, 69. Badeco e Dicá. Antônio Carlos, Enéas, Tata e o Wilsinho. Quem viu, viu. Meus amigos, um grande abraço. Eu fico por aqui, porque na sequência tem Jornada Esportiva, tem Ponte Vila Nova. Destaque final, Ponte Escalada, Catarino. Ponte vem a campo daqui a pouco, Edu, com Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio, Rafael e Igor Inocêncio, Emerson Castro, Ramon e Elvis, Matheus Regis e Gé. Parabéns a Nelsinho ontem, na segunda-feira, né? Ontem completou 74 anos e vem aí Jornada Esportiva. E até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Ponte Preta e Vila Nova estão no gramado do Estádio Majestoso neste momento. E dentro de instantes vão medir forças pela Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui na Bandeirantes o show vai começar. Bandeirantes. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada aqui para o estádio Moisés Lucarelli, 21h30 pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Falamos de um oferecimento de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra a sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 33 70 25 50. E Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Daqui a pouco a bola rola. Grande abraço para o Sato. Grande Sato. Tá nos ouvindo, Sato. Esse é o Sato pai. É o Antônio Sato, porque tem o Glauco Sato, que é o filho. Valeu, Sato. Grande abraço. Muito obrigado, hein? Aí o Sato ouvindo a Rádio Bandeirantes. E agora as informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Alô, Vladimir, um abraço, boa noite. Oi, Batista, boa noite para você, uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes. A Ponte Preta que vem para tentar manter o 100% de aproveitamento em casa. Desde quando o Nelsinho Batista assumiu a Ponte, só vitórias no Majestoso, mas mais uma vez tem que mexer no time. Ele não conta com laterais esquerdos, nem Zé Mário e nem Gabriel Risso. Igor Inocêncio improvisado na esquerda. João Gabriel, garoto titular na direita. A principal novidade da Ponte para encarar o Vila. Informações do Vila Nova, diz aí, Vladimir. Vila Nova que está brigando na parte de cima da tabela de classificação. Vem a Campinas de maneira precavida porque tem desfalques o técnico Luizinho Lopes, mas quer levar daqui pontos na bagagem para não perder o G4 de vista, Batista. Na Bandeirantes, comentários em dose dupla. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista. Um grande abraço a todos. A Ponte está bem escalada, apesar dos problemas nas laterais. Igor, improvisado na esquerda, o menino João na lateral direita. Eu acho que os demais lugares ou as demais posições, o Nelsinho Batista escolhe o que há de melhor na Ponte. A Ponte dentro de casa é mais forte. Espero que o futebol seja bem diferente do praticado contra o Paysandu. Portanto, a expectativa é boa para o jogo que já já você narra
Ponte Preta e Vila Nova, Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista. Grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo importante para a Ponte, aliás, todos os jogos na Série B são muito importantes. A Ponte jogando em casa é muito forte, né? Nas mãos do Nelsinho Batista 100%, e a expectativa é que continue. Né? Vai enfrentar um adversário casca grossa, né? Difícil de ser batido, mas o Vila também é melhor jogando em casa. Então essa é a minha expectativa, de que a Ponte faça prevalecer esse mando de jogo, vá para cima do Vila Nova e conquiste 3 pontos, Batistão. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, um abraço pra você, uma honra ser o seu plantão, uma alegria também estar com os amigos da Bandeirantes. Olha já os destaques da Série B. A Chapecoense empatou nos acréscimos para lá de 50 minutos, empatou a Chape em casa, 1-1 com o Sport, adversário da Ponte. O Sport agora pega a Ponte sábado à noite lá em Recife. Mudou das 18 para as 21 horas, me ajudando aqui, como sempre, meu grande amigo Edson Souza, tá bom? Destaque também hoje da Sul-Americana, a Internacional de Porto Alegre vai ver o seu futuro, se continua ou não. Na Sul-Americana, agora 21h14, trabalhos técnicos, comando de Gil Kleber, com Pedro Piscinato, Lucas Pessoa e Gilberto Sulfi aí no Majestoso. Bandeirantes. Em dia com a bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Faltam 3, hein? Somando com essa, faltam 3 para terminar o primeiro turno. Ontem, na Vila, abertura dessa 17ª rodada, Santos 4, Curitiba 0, Juliano, Guilherme, Julio Furque e Pedrinho. Os gols do Peixe com 11.900 de público. O Santos dispara na liderança com 32 pontos. Terminou, hein? Terminou lá em Ponta Grossa, Operário 0, Novo Horizontino também 0. Novo Horizontino nesse momento, quarto colocado. Lá em Chapecó, o Sport fez 1-0 com Fabrício Domingues, a 28 do primeiro tempo, mas aos 50 do segundo, Mário Sérgio empata para Chape 1-1. 20 horas, teremos... o jogo já está rolando lá em Mirassol e Avaí tá 0-0, 21 horas Ituano e América em Itu, e 21h30 você confirma aqui com o Batista, Ponte e o Vila Nova. Amanhã 21 horas Brusque, Paysandu, 21h30 lá em Manaus, Amazonas e Guarani. Quem narra é o amigo Boris. Na quinta-feira 21h30 Goiás e CRB, 21h30 no Castelão, Ceará e o Botafogo de Ribeirão Preto. Olha a Sul-Americana, 21h30 no Beira-Rio, Internacional e Rosário Central. Aqui é o seguinte, é uma repescagem, é play-off de oitavas de final para saber se quem é que vai continuar na Sul-Americana. Lá na Argentina, aqui é mata-mata, foi 1-0 para o Rosário Central. O Inter tem que reverter, tem que vencer por diferença aí de 2 gols. Esse aqui é o detalhe. Amanhã, em Bragança, 21h30, Bragantino e Barcelona de Guayaquil. No Equador foi 1-1. Na quinta-feira, Atlético Paranaense e Cerro Porteño. Lá foi 1-1 no Paraguai. O Cuiabá recebe o Palestino no Chile. Foi 1-1. Lembrando que Cruzeiro, Fortaleza, Corinthians já estão nas oitavas de final da Sul-Americana, e a Libertadores vai começar só no dia 13 de agosto. Lembrando que amanhã, Brasileirão, tem Criciúma e Fortaleza, jogo atrasado da terceira rodada ainda. E amanhã, pela 19ª rodada, tem Cruzeiro e Juventude, São Paulo e Botafogo do Rio, Vitória e Flamengo, Atlético Goianiense e Bahia, Fluminense e Palmeiras, ficando para quinta-feira, Corinthians e Grêmio. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Você já experimentou o minestrone do Diani? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Diani. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre.
A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aproveite ofertas exclusivas na loja do mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas, Forte G, R$ 59,90. Inversora de solda Boxer, R$ 419,90. Promoções até dia 27 de julho. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico, funileiro e também robista. Loja do Mecânico, na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br. Carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de R$2,5 milhões em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração
coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Na mente e no coração, eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para Brasitone, há mais de 70 anos atendendo Campinas e região. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte respaldado, preto e branco é sua cor. Preto e branco, a cor da Ponte Preta, que entra em campo mais uma vez em busca da vitória. Escalada com Pedro Rocha 1, 20 para João Gabriel, 4 Matheus Silva, 6 Sérgio Rafael, 2 Igor Inocêncio, 18 Emerson, 15 Castro, 21 Ramon, 10 Elvis, 77 Matheus Regis e 9 Gé. Nelson Batista escala a Ponte com Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Igor Inocêncio, Emerson, Castro, Ramon e Elvis, Matheus Regis e Gé. No banco, 30 Luan, 5 Dudu Vieira, 7 Dodô, 11 Iago Dias, 13 Joilson, 22 Cauê, 29 Everton Brito, 44 Nilson Júnior e 58 Tomás. Vila começou a rodada na vice-liderança da Série B. Vem a Campinas para encarar a Ponte Preta com Denis Júnior 26, Elias 2, Quinteiro 3, Gênesis 4, Juan meia dúzia, 8 Ralf, 5 Cristiano, 18 Arilson, 70 Juan Christian, 11 Alisson, 7 Emerson Urso. No banco, Luizinho Lopes tem à disposição House com a 30, Luciano Naninho 10, Guilherme Lacerda 13, João Vitor 15, Everton 17, João Lucas 20, Apodi 22, Marcondes 23 e Júnior Todinho 29. Arbitragem do jogo. O árbitro é o carioca Wagner do Nascimento Magalhães. Ele vai ser auxiliado pelo Thiago Rosa de Oliveira, também pelo Jean Márcio dos Santos e no VAR, Felipe George Bennett. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicado
Educação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Bom, tá tudo praticamente pronto, a ponte tá escalada, né? Precisando de uma reação no campeonato. A impressão que ficou da partida contra o Paysandu não foi boa. Os concorrentes que estavam atrás da ponte na classificação encostaram na ponte, alguns ultrapassaram, e a ponte tem o dever de vencer a partida dentro de casa. Vila Nova é um bom time, estruturado, e a ponte tem que ser muito diferente do que foi contra o Paysandu. Tá bem escalada. Resta saber, Gleger Zorzin, se a prática, a execução do plano de jogo vai ser convincente para a ponte vencer. O que você espera do jogo, Gleger? Espero uma ponte forte, como sempre, jogando em casa, para cima do Vila, para buscar realmente os 3 pontos. O jogo vai ser difícil, vai ser duro, complicado, mas a ponte sempre apresenta um bom futebol jogando em casa. Inclusive já venceu equipes que, na minha opinião, melhores do que o Vila, e ela venceu jogando no Majestoso. Então essa é a minha expectativa. Bem organizada, concentrada, partindo para cima, fazendo valer o mando de campo. Para mim, a ponte vence o jogo. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar o espetáculo. Saída de bola pertence à equipe do Vila Nova. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Começa o jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli. Boa sorte, Macaca. Pedro Rocha hoje todo de amarelo. Soltando a bola para Sérgio Rafael. Para Igor Inocêncio no campo de defesa. Passe errado. Vai para a linha lateral de graça. É arremesso, pertence ao time do Vila Nova. Desktop. Internet 100% fibra ótica. Planos 200 mega, 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira desktop.com.br. Matheus Regis dominou, partiu na entrada da área, pé direito, bateu, pega. Denis Júnior pegou, encaixou, batida, entrada da área, Matheus Regis, firme defesa do Denis Júnior, Catarino. Foi centralizado o chute do Matheus Regis, né, Batista? Ele trouxe bem para dentro, mas na hora do arremate, praticamente chutou em cima de onde estava o goleiro Denis Júnior, que fez a defesa sem dificuldade. Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas da Forte G, R$ 59,90. Promoções até dia 27 de julho. Telefone 19, que é o código de área, e o número 3370-2550. Tenta a passagem lá pela ponta canhota, o time do Vila Nova, mas o árbitro já pegava uma falta, parou o jogo, falta para Macaca, Vladimir. Falta foi cometida lá pelo Alisson, né? Tava no lance, na verdade era o Emerson Urso quem cometeu a falta, a ponte já cobrou. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Domina Sérgio Rafael, virando, trocando a bola de lado. Vem pela direita, Matheus Silva, domina, soltando para João Gabriel, volta no Matheus Silva. Toca a bola lá atrás, o time campineiro. Estilingada de bola, Matheus Silva lançou direto lá para a área. Denis Júnior saiu, pega. Repõe rapidamente no campo de ataque para Juan Christian.
Dominou o pé direito, cruzou na área, vem o Vila Nova, bateu! Pedro Rocha! E defendeu o chute de Arilson! Zagueiro vinha com Pedro Rocha e a bola foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio para o Vila Nova bater o Vladimir. Primeira defesaça do Pedro Rocha, né? O chute a queima-roupa do Arilson. Teve liberdade, teve espaço, o Pedro Rocha fez a defesa. Escanteio para o Vila. Escanteio para o time do Vila. Vem para a bola, para a cobrança pela direita. É no gol da linha do trem. Juan, autorizado. Ele sai lá da esquerda e vem na direita. Bate de perna canhota, levanta a bola na área. E lá atrás para afastar, tira Sérgio Rafael. Gleger Zorzinho, conceito e definição, grau de dificuldade. Pedro Rocha trabalhando no começo do jogo em Gleger. Trabalhando e bem, né, Batista? Com os pés ali, ó, junto com o Matheus Silva. Os dois conseguiram fazer o corte. Gostei. Grau de dificuldade 8.17. Pedro Rocha, que é de Parapuã. Tem 26 anos, 1,96 m. Uma grande envergadura. O Iga Atacado está contratando para nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande o seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. Pedro Rocha sai jogando pela direita, Matheus Silva trabalha, curtindo, entregando para João Gabriel. Menino da base, ajeita na perna direita lentamente, agora faz o lançamento na bola aberta. Lá pela ponta direita, a bola vai para fora, para a linha lateral. É arremesso para o Vila. Vila Nova, vice-líder da competição. Só está atrás do Santos, que é o líder. Santos tem 32. E o time do Vila começa a partida com 28, com esse empate até aqui, 29. É o vice-líder. América 28, Novo Horizontino 27, completando o G4. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, aqui majestoso. Ponte Preta 0, Vila Nova 0, Edu. Ainda a Série B é encerrada em Operário 0, Novo Horizontino 0 e acabou também Chapecó, Chapecoense 1, Sport também 1. Bandeirantes FM 85,7. Também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Escanteio para o time da Macaca. Vem Elvis para batido, homem das bolas paradas. Zagueirada na Macaca na área, feito levantamento. Toque de cabeça, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo. Lá dentro da área, finalizando o time da Macaca. A bola saiu, foi embora em tiro de meta. Toque de cabeça do Castro. É tiro de meta pro Vila Nova bater o Vladimir. O Castro é muito bom nessa bola aérea de cabeça, né? Cruzamento do escanteio do Elvis, o Castro subiu até com certa tranquilidade, mas cabeceou para fora, Batista. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Domina no campo intermediário, carrega Matheus Silva, vira para João Gabriel pela direita, na frente para Matheus Regis, na ponta direita, que drible, passou pela marcação, opa! Apelou, falta feia. Campo de ataque, Matheus Regis caído, é falta para Macaca bater. E rende o primeiro cartão amarelo do jogo, foi pro James, camisa 4 do Vila Nova, apelou, né? Porque o Matheus Regis ia passando e ia dando o drible da vaca. Acabou sendo atingido pelo James, cartão amarelo para ele. E falta perigosa para a Ponte cobrar. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br.
Falta para o time da Macaca bater. 2 são os candidatos. Vamos ver quem é que vem. Elvis é o homem das bolas paradas. Zagueirada lá dentro da área. Ramon Carvalho bate de canhota. Momento de grande expectativa. Castro lá dentro da área também. A ponte toda avançada. Partiu Elvis, pé direito, uma bomba. Passou lambendo o travessão, foi embora. Tiro de meta pro Vila Nova bater. O Elvis surpreendeu a todo mundo, né? O pessoal esperou pelo cruzamento, ele optou pela cobrança direta, cobrou com força. A bola saiu rente ao travessão, levou perigo a cobrança de falta. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre o seu Volks da Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Quinteiro recua, chama Denis Júnior. Ele bate, levanta, Pedrão já fez uma grande defesa no jogo. Time do Vila Nova, que é muito forte, inclusive é o segundo time que tem o melhor ataque da competição. Santos tem 28, marcou 28 gols e o Vila Nova 20 gols. O jogo está parado, o que é que aconteceu aí? Tem um jogador do Vila que está caído, hein, Vladimir? Isso, ficou caído, não estou conseguindo visualizar qual é o jogador, Batista, quando o lançamento foi feito, na tentativa de alcançar a bola. Ela foi pela lateral, a ponte quis cobrar rápido, mas o jogador do Vila ficou caído. Loja do Mecânico, confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também robista. Em Campinas, Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, aqui no lendário majestoso Ponte Preta 0, Vila Nova 0. Ainda a Série B, primeiro tempo, Ituano 0, América 0. No segundo tempo, Mirassol 0, Avaí também 0. Comecinho de jogo, Batista. Placar de 0-0, pois não, Vladimir? Pintou cartão amarelo pro Igor Inocêncio, hein, naquele lance. O árbitro não deu a falta, mas deu cartão pro Igor Inocêncio da Ponte Preta. E era o Emerson Urso que estava caído sendo atendido. Mas não estava hibernando não, né? Não estava. Vem Elvis, lançou para Jean, penetrou na área, arrumou pro pé direito, voltou pro Jean. Chega a marcação lá atrás, tira de qualquer jeito o Ralf. A bola volta reboteada, vai para a linha lateral, é arremesso pro time da Macaca. Vem pra bola, Igor Inocêncio para fazer a reposição. Autorizado. Cobra curtinho para Emerson. Ele domina de perna direita para fazer o passe para Castro. Castro recua, chama Matheus Silva. Domina dentro do círculo central. Carrega tocando o jogo pela esquerda. Vem pra bola Sérgio Rafael para Igor Inocêncio. Ele escapa da marcação e a bola vai ser recuada. Gleger Zorzin, comecinho do jogo. O jogo começa meio que em marcha lenta, hein, Gleger? É, marcha lenta, né? Os dois times ainda se estudando muito, né? A Ponte sabe que está enfrentando um bom time e o Vila sabe da competência do time Ponte Pretano jogando em casa. Então, jogo de muito estudo ainda, Batista. Mas, defensivamente falando, até o momento eu gosto do time da Ponte. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E para você, CH, comecinho do jogo 0-0 aqui no Majestoso. Jogo extremamente equilibrado, jogo de estudos, né? Jogo de meio campo, de muita marcação. Absoluto equilíbrio até agora, Batista. Vem pra bola o time do Vila Nova, falta Sérgio Rafael, saiu lá da entrada da área e veio matar a jogada com o Alisson pela meia direita. Falta para o Vila Nova bater, Catarino. E a gente percebe que o árbitro tá marcando tudo, né? Qualquer lance desse tipo ele tá marcando, agora a falta perigosa é pro Vila cobrar. Em breve, o Iga Atacado inaugura nova loja em Campinas, do bairro Bela Aliança, ao lado da John Boy do Lope. Vem pra bola pela direita, Cristiano para fazer a cobrança.
Vem pra bola o time do Vila Nova. A Ponte neste momento toda recuada. Agora aparece mais um candidato. É Juan Cristiano. Partiu o pé direito, levantou na área. A bola na entrada da área. Castro chega tirando. O time do Vila tenta se apoderar. Castro de novo. Afasta a bola, volta Cristiano. Domina, mas joga pra fora, pra linha lateral. É arremesso pro time da Macaca. Desktop, internet 100% fibra ótica, planos 200 mega, 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Muito obrigado para você que está aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós, dá um joinha, manda joinha para nós. E muito obrigado pela sua audiência. Aproveite as ofertas exclusivas da loja do mecânico em Campinas. Inversora de solda Boxer, R$ 419,90. Promoção até 27 de julho. 19 é o código de área e o número 3370-2550. Elias cobra arremesso lateral para o Vila Nova. A bola sai novamente. E o árbitro está dizendo que o último toque foi do jogador do Vila. Vai dar arremesso para Macaca. Mas exagerou na reclamação também, hein, rapaz? Por causa de um lateral, essa reclamação toda. Cobra arremesso lateral. Igor Inocêncio hoje improvisado na lateral esquerda. A Ponte toca lentamente a bola no campo de defesa. Matheus Silva trabalha na perna direita, vem para fazer a jogada na lateral para João Gabriel, levantamento no campo de ataque. Ramon Carvalho de peito para Elvis, abriu o Igor Inocêncio, pé canhoto, bateu cruzado, fraco. Denis Júnior pegou o Vladimir. A jogada foi bem trabalhada, né? Menos na finalização, quando o Igor jogou nos braços do goleiro do Vila. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. E vem pra bola, domina pela ponta direita. Elias levou o time do Vila Nova. Vai pro fundo, cruzou pra trás, pé direito, bateu Juan Christian. Meu Deus. Que chute é esse, hein? Ele não deve ter pensado em fazer isso, né, Batista? Não, todo mundo esperando o cruzamento. Nunca pensa, sempre há a melhor intenção, mas a execução é uma tragédia, hein? Exatamente. Pegou muito mal na bola, mandou do outro lado sem perigo algum. E alguma vez na sua vida, na execução, foi uma tragédia? Olha, eu não chamo de tragédia, porque a tragédia é muito forte. Foi talvez um desapontamento algumas vezes. Foi assim, digamos, você ficou desconsolado. Bastante, Batista. Elvis domina, faz o lançamento na entrada da área. Vem lá atrás de cabeça, Genes. Afasta a bola, volta o time da Macaca, domina pela direita. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Domina se manda o time da Macaca, avança para o campo de ataque. Matheus Regis para fazer o passe. 0-0, lançamento na área. Vem para Jeja, esperou o cruzamento. Cruzamento não vai, mas a bola sobra com o Emerson. De cabeça, toca na entrada da área. Chega lá atrás para afastar, tira, afasta o Vila. Tentou Alisson o lançamento. Vila Nova vem para o jogo. Domina pela direita, se mete Cristiano no campo de ataque. Carrega para a marcação do Jean. Apenas a distância, observa a policia. E tem um jogador do Vila Nova que não tá legal, desabou. Parece ser o Cristiano, acho que tá caído por ali, Batista. Não é. Não é o Cristiano, não, já vou identificar quem é aqui. Deve ser o Juan. Quando virar-se pra cá, mas tá caído ali e agora o jogo tá parado pro atendimento ser prestado a ele. Seria muito legal se o jogador tivesse número na parte da frente da camisa, né? Aí seria mais fácil de facilitaria para todo mundo, né, Batista? Com certeza. Mas quem tá caído ali é o Arilson, né? Levou a mão na posterior, hein? Tá saindo. Não vai dar. Pode Arilson, tirar. Né? Inclusive o técnico, o banco ali do Vila Nova também está se movimentando. Aliás, não foi na posterior, foi na virilha. Adutor, né? exatamente. Arilson, é clara aqui.
Será que vai dar? Difícil, viu, Batista? Ele vai tentar voltar, Batista. Já voltou. Já voltou. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de satisfação nas suas receitas. Vem pra bola, tentando a passagem pela esquerda. Lá atrás, recompondo. Chegou, tomou. Não conseguiu o time da Macaca ficar com a bola. Cristiano. Família soltando para Juana pela ponta canhota. Veio, balança o corpo. Preparou o cruzamento, gira, levou para a linha de fundo, toca de perna direita, recua pelo lado canhoto. Na marca de 18 minutos passados da etapa primeira. Vai para a bola, Cristiano, dominou soltando para Arilson, empurra lá pela esquerda no campo de ataque. Vem para a bola, Emerson tentou o cruzamento, vem Pedro Rocha para tirar. Tá caído o Pedro Rocha, já não valia mais nada, hein, Vladimir? O árbitro marcou uma falta, né, pra cima ali do goleiro Ponte Pretano. Falta pra Macaca, já cobrada. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Na bola, Elias fez o lançamento no campo de ataque. Bola cumprida para Alisson. Chega Sérgio Rafael, a bola saiu. O Alisson fica reclamando, dizendo não saiu não. Olhando feio para o assistente que levantou o instrumento. Marcou a falta, né? Marcou a falta ali, assistente. Oi, Gleger. Não, deixa eu fazer uma pergunta rápida para o Catarino. O auxiliar técnico do Vila Nova e do Luizinho Lopes é o Paulo César Guzmão, o PC Guzmão ou não? Eu posso confirmar, vou confirmar para você, viu, Gleger? Um minutinho só. Tá bom. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E vem o time do Vila lá pro campo de ataque. Tentando a passagem em cima da marcação. Juan Cristian, a bola vem por dentro. Tentou levar Cristiano, partiu Alisson pela esquerda. Falta. Que jogo picotado, que jogo feio, hein, Vladimir? Agora ficam dois ali do Vila Nova caídos. O lance tá parado. E o Gleger não é bom somente de cabelo, é bom de olhos também. O PC Guzmão é o auxiliar técnico da equipe do Vila Nova. Legal. Mas o PC Guzmão não era treinador. Batista. Justamente isso que me espantou aqui. Parece que deu uma passada a olhos, né? Falei, ué. E ele era treinador. Aliás, era bom treinador o PC. Foi meu técnico, inclusive, no Náutico. E também no Cruzeiro. Então, fica aí. O PC Guzmão que começou a carreira como treinador de goleiro, tá, Batista? Foi meu treinador na seleção olímpica. Era treinador de goleiro o PC. Anote aí, Batista, amarelo para o Emerson, camisa 18 da Ponte Preta, segundo amarelo para jogadores da Ponte. Está anotado. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Elias cobra arremesso lateral, Sérgio Rafael. Vem de cabeça, 1,88 m, tira. Mandou para a linha lateral. Arremesso e o Elias outra vez vai cobrar. Autorizado, soltando, pega de volta, recua, chama Cristiano. Domina na ponta direita, vai para a linha lateral. Arremesso, ele embolou, enroscou na bola. E ele fica bravo, hein? Tá xingando ali o assistente que marcou que a bola saiu. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br, confira nossos planos. Já domina de costa, protege, tenta levar em cima da marcação, perdeu. Tentou recuperar, a bola saiu. E arremesso lateral é para Macaca. Igor Inocêncio vai cobrar. Está autorizado pela esquerda. Jogo lento, autorizado. Vem pela esquerda, demora uma eternidade. Cobra agora Igor Inocêncio. Mas erra e aí ele comete a falta.
Falta em Emerson Urso, o árbitro parou, marcou a falta para o time do Vila Nova. O não gostou, o Igor Inocêncio da marcação, mas não tem o que reclamar, né? Falta marcada é pro Vila bater. Loja do Mecânico, confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também robista. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Placar de 0-0, Matheus Regis domina no campo de defesa, soltando a bola para Elvis. Abriu de ponta direita, vai para lá, Matheus Regis. Chegou, encostou, conseguiu dominar. No drible seco, partiu, avançou, falta, o árbitro não marcou. Ele deu a vantagem, mas a vantagem não se concretizou. Partiu o Vila, vem Alisson, dominou, tocou a bola atrás. Bateu de perna direita, Arilson vai embora. Pra fora pela linha de fundo, quase o árbitro prejudica aí o time da Macaca em Vladimir. São em lances assim que o árbitro se complica, né? A falta aconteceu e a vantagem não foi pra Ponte. Então deveria ter marcado a falta, não marcou. E no contra-ataque quase o Vila faz o primeiro. Wagner do Nascimento Magalhães, ele que é do Rio de Janeiro. Em Alves, não conseguiu marcar, mas lá atrás saiu Sérgio Rafael, arrancou na velocidade. Vem para dentro do círculo central, Arilson tá caído, é falta nele. O árbitro paralisa a marca e vai lá no banco. Vai advertir verbalmente aí alguém, tá chamando o quarto árbitro. É lá no banco da Ponte o problema, aparentemente, né? Não dá para ver o que é exatamente, mas o quarto árbitro vai lá conversar com alguém da Ponte Preta. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca, processo artesanal, cozimento no vapor e garante textura. Olha o time do Vila Nova, cruzamento na área, o toque de cabeça. Espalma Pedro Rocha. Que defesa! Cruzamento lá da esquerda, Juan levantou na área e a cabeçada fatal. A bola foi embora pela linha de fundo na defesa, fenomenal, escanteio pro Vila bater. O Elias, quem tava lá, o lateral, tava lá cabeceando com força pra defesaça do Pedro Rocha, mandou pela linha de fundo, escanteio pro Vila na direita. Escanteio pro time do Vila na direita. Vem pra bola Juan. Ele atravessa, sai da esquerda, vem da direita, vem na esquerda, cobra. Tocando pra Juan, Christian cruzou na área. Pedro Rocha de soco tira. A bola voltou. Emerson Urso bate, levanta a bola na área, chega lá atrás para tirar. O time da Macaca retoma, mas não fica com a bola. E retoma o time do Vila. Gleger Zorzin. Conceito e definição, grau de dificuldade, defesa, mais uma do Pedro Rocha. Mais uma, né, Batista? Salvando o time da Ponte aí nessa cabeçada. Tudo bem que foi em cima dele, mas ele fez o movimento correto. Tem boa envergadura o Pedrão. Só um minutinho, o Gleger, aqui vem o time da Macaca, partiu pela esquerda, Matheus Regis. Pra fora, a bola saiu, pois não, Gleger. 7,95. Lembrando que defesaça só acima de 8. 8 ou acima de 8. Relator extremamente exigente. E o Arilson tá caído, hein? Acho que não vai dar para ele não, hein, Vladimir? Não vai dar para ele não. Vai ter que ser substituído. O árbitro e o técnico, aliás, do Vila Nova já chamou um jogador aí para fazer alteração no lugar do Arilson. Daqui a pouco vem mudança. Você lembra que eu falei, né? Sim. O cara quando ele põe a mão na posterior e quando ele põe a mão no adutor, dificilmente, sabe, porque ela dá uma aliviada no momento ali da lesão, mas a hora que ele dá uma arrancada ou ele faz um movimento, normalmente o adutor é movimento lateral, né? A batida de chapa na bola, aí você vai sentir o adutor. Mas quando o cara leva a mão ou no apostera ou no adutor, dificilmente volta. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Vem lá pela direita o time da Macaca, Matheus Regis saiu da marcação, bateu contra o paredão vermelho. A bola voltou, Emerson dominou, soltou, Elvis entra na área, bateu, a bola volta, subiu, bandeira marca.
Impedimento no ataque da Macaca, Catarino. E já estava impedido, né? Há muito tempo. Demorou para levantar o instrumento ali. O assistente, depois de muita pressão, ele confirmou a irregularidade no lance. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Lacarte 0-0, daqui a pouco intervalo inteligente, comando de Edu Pinheiro, ou incomparável. Aqui desce o time da Macaca. Trabalha pela esquerda Igor Inocêncio para Ramon Carvalho. Ele retrai para Igor Inocêncio, ainda mais atrás Matheus Silva. E o Arilson voltou, viu, Batista? Tá insistindo o Arilson, hein? Esse aí é brasileiro, não desiste nunca. Não desiste. Olha, recuada, vem para Sérgio Rafael. Trabalha na intermediária, solta o jogo para Igor Inocêncio, para Sérgio Rafael. Lança o jogo no campo de ataque. Vem Jé, faz a parede, perde. Vem Elvis, ganhou, dominou, soltou Ramon Carvalho, pé canhoto, bola cruzada. Precipitou o Carvalho. Bateu cruzado, poderia ter chutado direto em Vladimir. E é isso que o Elvis está cobrando dele, né? Não foi a melhor decisão essa do Ramon, não. Até porque o time da Ponte estava chegando ainda para receber o cruzamento. Arriscou, a bola foi direto pelo outro lado. Carlos Henrique, bate pesado. 29, primeiro tempo, 0-0. Quem está melhor até aqui em CH? O melhor jogador da partida até agora é o Pedrão. Fez duas defesas muito complicadas. Um pouco melhor o Vila, Batista. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Domina o time da Macaca, Igor Inocêncio, recuado, ele bate de perna direita, alongou essa bola pela ponta direita, não tinha ninguém da Macaca lá. Saiu Deni Júnior para pegar, puxa a bola para sua área de meta e sai jogando com o time do Vila. Placar de 0-0. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br, confira nossos planos. Gleger Resorzinho, quem está melhor? 30-0 em Gleger. Batista, para mim um jogo equilibrado, tá? Muito disputado ali no meio, né? Tecnicamente muito abaixo do que eu esperava, até pela envergadura do jogo. Esperava a Ponte um pouco mais agressiva, esperava o Vila com um pouco mais de técnica, porque é um time que toca bem a bola. Para mim o jogo está equilibrado, não dá para dizer quem está melhor não. Para mim os dois times fazem um péssimo primeiro tempo. Alisson domina, soltando para Arilson, ele recua mal. Elvis dominou, lançou para Jé, partiu, entrou na área, bateu, tira Elias. Na hora H, apareceu para tirar, a bola foi embora pela linha de fundo, chute de canhota do Jean, escanteio para Macaca bater o Vladimir. Belo lance, hein? Belo lançamento do Elvis para o Jé. Ele dominou e avançou. Quando bateu, o zagueiro James foi quem fez o corte, mandou pela linha de fundo, escanteio, o próprio Elvis cobra. Elvis vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio. Cobra curtinho pela esquerda, Ramon Carvalho, pé canhoto, cruzou na área, James chegou, tirou, afastou. Sérgio Rafael dentro da área de cabeça, fraquinho. Deni Júnior saiu, pega firme. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontra seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Elvis reclama de uma falta, o árbitro não marca. Está irritado o Elvis, tem que tomar cuidado aí com o cartão, hein? Até porque o árbitro foi lá chamar a atenção dele. Muito assintosa a reclamação do Elvis. Placar de 0-0. Fala. Então. Ele continuou, seguiu reclamando e por isso toma cartão amarelo, Elvis. Mais um cartão aí para jogadores da Ponte Preta. É isso que eu não consigo entender. Cartão besta. Fica pendurado no jogo por reclamação. Se é uma falta, não tem o que fazer, né? Agora, reclamação, nunca vi o árbitro mudar a decisão
por conta de reclamação de jogador. Nunca muda. Então, para que reclamar? Falta inteligência. E o árbitro deu uma chance para ele, né, Batista? Deu a bronca primeiro, para depois dar o cartão, porque ele continuou reclamando, né? Em breve, o Iga Atacado inaugura nova loja em Campinas, no bairro Bela Aliança, ao lado da John Boy do Lope. Bola para fora, cobrança de arremesso lateral. Cobra Elias, toca na frente, vem na bola Emerson Urso, carrega, recua, chama Ralf. Ralf trabalha na perna direita, invertendo o jogo lá pela esquerda para Juan. Domínio soltando para Juan Christian. Levou para a linha de fundo, cruzou na área, chega lá atrás, Matheus Silva. Tirou com uma certa dificuldade, mas tirou. Completa lá atrás, afasta o time da Macaca. De qualquer jeito e vem no contra-ataque. Bola para fora, para a linha lateral, saiu, é arremesso lateral, o último toque do jogador do Vila. Portanto, é arremesso, Arilson quem tocou na bola. Vem João Gabriel, forjado na base, no aço da base da Macaca. Para Matheus Silva, domina, soltando o jogo pela direita, na marca de 33, quase 34. Olha a recuada, vem para Sérgio Rafael, para Matheus Silva, dali para Emerson. Abriu na lateral, vem para a bola, dominou João Gabriel. Abriu na ponta, Matheus Ranges, tenta a arrancada. A bola vai para fora. Tava ali o Jé, tentou levar lá, rente, arrisca, lateral, é arremesso, João Gabriel. Cobra tocando para Matheus Ranges, voltou para João Gabriel. Outra vez a bola para Matheus Ranges, vem Matheus Silva pela direita para dominar. Tocando para Emerson, para João Gabriel, vem pela direita o cruzamento na área. Em cima da marcação, a bola volta, Sérgio Rafael. Tocou de cabeça, o árbitro marcou um toque de braço. Marcou falta. Toque de braço do Cristiano e vai tomar cartão, hein, Vladimir? Gosta de um cartão amarelo também o árbitro, hein? Já são 5 no jogo. Cristiano, camisa 5 do Vila Nova, amarelado, Batista. Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro carioca. Falta para Macaca. Vem para a bola Elvis, 35 primeiro tempo. 0-0 aqui no lendário Estádio Majestoso. A Ponte adianta suas fileiras. Elvis, o homem das bolas paradas, vem para a bola para fazer o levantamento na área. Partiu Elvis, levantou para Matheus Silva, muito alto. Tudo bem, né, que o Matheus Silva tem 1,92 m, mas ele não tem 2,5 metros, né, Vladimir? Tanto que ele nem subiu, né, nem ameaçou subir o Matheus Silva, porque a bola do Elvis foi muito alta, foi direto pela linha de fundo. Desktop, internet 100% fibra ótica. Planos 200 mega, 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Arilson domina para o time do Vila. Olha a recuada, trabalha lá atrás, tentando levar Ralf. A bola pela esquerda, James tentou lançamento na área. Fácil lá atrás para Pedro Rocha, que domina com facilidade. Aproveite, ofertas exclusivas na loja do mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas da Forte G, R$ 59,90. Promoção até 27 de julho. Telefone 19 33 70 25 50. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois desse ataque, domina Ramon Carvalho. Pela esquerda, trabalha soltando para Emerson. Para a esquerda, no campo de ataque, vem para Elvis. Ele recua, Emerson, passe completamente errado. Equivocado, mandou para fora. E eu sigo com o giro do placar. 36-37 agora. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Domina o time da Macaca, Elvis carregou para Matheus Ranges. Partiu pela meia direita na articulação da jogada. Para João Gabriel, voltou Matheus Ranges, cruzou na área. Subiu, tira Quinteiro. De cabeça,
mandou pra fora pela linha de fundo, é escanteio pra Macaca bater. Jogada bem trabalhada, né? Enfiada ali pelo João Gabriel pro Matheus Regis, que fez o cruzamento. Quinteiros mandou pela linha de fundo, Elvis vai cobrar o escanteio. Escanteio vem pra bola pra fazer o erguimento na área, Elvis, o homem das bolas paradas, 37, 0-0, autorizado Elvis, pé direito, cruzou na área, a bola passou, mas não passou pela marcação, voltou, pé direito, Igor Inocêncio bateu, é gol! Passados, etapa primeira, que golaço, que gol espetacular, Igor Inocêncio, é chamada a partida perfeita, a bola deixou um rastro de luz e entrou no ângulo de Denis Júnior, que nada poderia fazer, um gol desenhado com luzes de neon, um golaço, a torcida aplaude em pé, aqui no lendário estádio Moisés Lucarelli, um dos gols mais lindos da Série B 2024, Igor Inocêncio, 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 camisa 2. Dali Ponte Preta, dali Macaca, que pintura, Ponte Preta 1, Vila Nova 0, e o detalhe do gol vai ser o Vladimir Catarino. Lindo, Batista, que lindo gol do Igor Inocêncio, muito parecido com o do Emerson, na vitória sobre o Mirassol. Cobrança de escanteio do Regis, a defesa do Vila Nova cortou de forma parcial. E aí o Igor Inocêncio tá na esquerda, mas com a perna direita acertou um lindo chute que buscou o ângulo do goleiro Denis Júnior, que nada pode fazer, né? Nada pôde fazer no gol, apenas assistiu. Primeiro gol do Igor Inocêncio com a camisa da Ponte Preta, e que gol, hein? Tá na frente a Macaca 1-0. E aí, Gleger, que golaço do Igor Inocêncio. Foi uma sapatada ali de fora da área. Aliás, o Inocêncio, todas as vezes que vem jogar ali do lado esquerdo, ele vai muito bem, né? Agora, o Batista, eu fiquei com a impressão aí que o goleirão lá, o Denis Júnior, precisa adivinhar, né, cara? Parece que ele sai um pouco antes, eu não sei se o CH teve a mesma impressão, mas antes, um pouco da batida, ele dá um passo pro lado direito, e aí vem a pancada, e aí, pela velocidade, né, pela curva que a bola fez, ele ele esboça uma reação, mas não consegue chegar. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um belíssimo. Parabéns ao Inocêncio, que acreditou, pegou de primeira. É isso que precisa ter, personalidade, golaço. E a Ponte vai mudar, hein, Vladimir? O Ramon Carvalho vai sair, já saiu, né, machucado. Daqui a pouco o Everton Brito vem pro jogo. Everton Brito vai entrar já. E aí, CH, sua opinião também, golaço do Igor Inocêncio. Pintura de gol, né, Batista? Um golaço, gol de quem tem personalidade. Eu concordo com o Gleger. O goleirão do Vila tentou adivinhar e a bola pegou uma curva saindo para o lado esquerdo. Ele deu um passo para o direito, mas aí veio a bomba e quando ele quis voltar, não deu mais tempo. Mas não tira a plástica do gol e, como você disse, gol escrito, desenhado com luzes de neon. Batista. Aí, sensacional. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto Paraflu.
a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Mudou. Vai. Confirmando, sai Ramon Carvalho, entra Everton Brito, 29, no lugar do Ramon, primeira mudança do jogo. A sua informação diz aí, Edu Pinheiro. Opa, olha, gol do América, hein? Lá em Itu, gol do América, Juninho Esponte. Ituano 0, América 1, 6 o segundo tempo e acabou. Mirassol 0, Avaí também 0. Só confirmando aqui, foi o primeiro gol do Igor Inocêncio, viu, Batista, na Ponte? E o Emerson levou cartão amarelo, aquela é o terceiro dele, viu? Tá fora contra o Sport. E teve um golaço do Igor Inocêncio, você lembra contra quem foi? Foi no Paulista, né, Edu? Mais ou menos igual a esse. Ah, não, foi o Gabriel Risso. Isso, contra o São Paulo. Gabriel Risso marcou contra o São Paulo. Verdade. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina a rua, vem pra bola pro time do Vila. Lançamento, Alisson, pé canhoto, bateu, vai embora. Pra fora. Já estava impedido, né, Vladimir? Já estava paralisado o lance, mas assustou, né? De calafrios no torcedor Ponte Pretano agora. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E aí, CH, essa alteração aí, o que significa aí no time da Macaca? Ele tem dado prioridade para fechar esse lado esquerdo aqui, né? É uma espécie de tripé. Muda muito pouca coisa em termos de característica. Vamos ver na prática como é que vai efetivamente, né, entrar o jogador da Ponte aí, o Everton Brito, mas as características dos dois jogadores são muito parecidas, Batista. E para você, Gleger, opinião também, alteração, a entrada do Everton depois desse ataque. Matheus Regis domina para o time da Macaca, passou pela marcação do primeiro, parou e roscou na marcação do segundo, que veio forte, e o Emerson cometeu falta. Tomar cuidado, já está com um cartão o Emerson. Pois não, Gleger, alteração na Macaca. É como disse o CH, né? Característica parecida. Tá recebendo mais uma oportunidade. Vamos ver, tomara que dê tudo certo. O Ramon estava bem no jogo, fechando o espaço ali. Ele tem essa visão, essa leitura, né? Tomara que o Everton tenha entrado bem e possa cumprir aquilo que vinha fazendo o Ramon Carvalho. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Trabalha o time do Vila Nova, lançamento na ponta direita, Elias bateu no cruzamento, levantou na área, a bola passa por toda a extensão da área. Juan domina, rolando curtinho, entregando para Emerson, Urso lá pela esquerda, ele retrai, vem Arilson por dentro, domina, Piro jogou para Cristiano, abriu na lateral, vem na beirada do campo, Juan levantou da esquerda para a direita, muito comprida, e a bola vai para a linha lateral. Mais 3 no adicional time. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Igor Inocêncio, que marca um golaço, 1-0 para Macaca. Cobra arremesso lateral e o Jé queria o arremesso. Quem tocou na bola foi o Elias, hein? Bandeira inverteu, deu arremesso para o Vila Nova. Placar de 1-0, gol de Igor Inocêncio. Emerson retoma para o time da Macaca. Mas erra no passe, é um bate e rebate. E a bola sobra com o time da Ponte. Everton Brito domina para fazer o passe, empurrou, falhou, o zagueiro dominou, vem para a bola, Matheus Regis encontra a marcação e a bola vai para a linha lateral. O Bandeira marcou a saída, acho que marcou falta o árbitro antes da bola sair, hein, Vladimir? Isso, recebeu o combate o Matheus Regis e na tentativa de recuperar cometeu a falta.
Informação na Bandeirantes. O VAR anula o gol de Juninho, gol do América lá em Itu. Então continua Ituano e América 0-0. Loja do Mecânico. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também robista. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Placar de 1-0, o time da Macaca está vencendo o jogo aqui no lendário estádio Moisés Lucarelli. Arremesso lateral é para o time da Ponte no campo de defesa. E o Igor Inocêncio saiu ali para receber atendimento. Batista recebeu alguma pancada, mas já está tudo ok com ele. Tá tudo ok, Igor Inocêncio que marcou um golaço. Ele cobra arremesso lateral para Gé, saiu costurando, tentou levar, Cristiano cometeu uma falta, o árbitro está pedindo calma. Apita o árbitro. Aponta o centro do campo e termina o primeiro tempo. Golaço de Igor Inocêncio. Ponte Preta 1, Vila Nova 0. E vem aí o intervalo inteligente do Rádio do Brasil, com o comando do incomparável Edu Pinheiro. Olha, muito obrigado mesmo. CH já comentando. É o seguinte, vamos lá, meu caro Vladimir Catarino. Olha, Oi. amarelo, eu tenho aqui o Igor Inocêncio, tá pendurado, né? Tá pendurado agora. O Emerson é o terceiro. E o Elvis tomou, fica pendurado. 1, 2, 3, 4, são 5 cartões amarelos para o James e Cristiano para o Vila Nova, Catarino. Exatamente, Edu, marcou corretamente, portanto o Emerson está suspenso, não joga contra o Sport. Em campo ainda pendurados o Gé e também o Matheus Silva, além do Castro. Ponte Preta com o gol dele, Igor Inocêncio, vai vencendo 1-0 Vila Nova. O que aconteceu com o Ramon Carvalho, hein? Saiu de maca, saiu de maca, contundido, né? Depois a gente vai verificar exatamente qual foi o problema, mas no dia ou na noite em que ele completa 70 jogos, deixou o campo Ramon Carvalho. É mesmo, cara, é mesmo. Bem lembrado, 70 jogos, vocês falaram aqui no programa, 70 jogos, até ele deu uma coletiva aí, Ramon Carvalho. Muito bem. É o seguinte, olha, a Ponte está jogando com Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio jogando de lateral esquerdo, tá? O menino João Gabriel faz a direita, Emerson, Cássio, Ramon Carvalho e Elvis, Matheus Regis e Gé. A 42 minutos sai Ramon Carvalho e entra Everton Brito, que veio da Inter de Limeira, o segundo jogo dele, estreou lá contra o Paysandu. É isso aí. No banco que a Ponte tem Luan, goleiro, Dudu Vieira, Dodô, Iago Dias, Joilson, Cauê, menino da base, atacante, o Nilson Júnior, zagueiro, e o Tomás, recentemente contratado, veio de Portugal. O nome dele é Tomás... Deixa eu ver aqui. Luciano. Tomás Luciano, né? Ô, Catarino. Sensacional. Edu, só para dizer que o Ramon passou aqui agora na nossa frente, né? A gente não pode entrevistá-lo, mas não estava mancando, não estava aparentando dores maiores, não, né? Talvez seja mais por precaução, mas não parece nenhuma contusão mais séria do Ramon Carvalho. Vamos lá, CH, 2 boas defesas do Pedrão, Lugó 3 minutos, atirou com os pés, a Ponte atacando para o gol de entrada, hein? Lá no gol da Fepasa, Pedrão tirando com os pés, no reflexo a 3 minutos, e a 25 minutos uma cabeçada, pimba para escanteio, e um belíssimo gol do Igor Inocêncio a 38, Ponte 1-0, CH. O jogo muito difícil, né? Um jogo muito travado, uma guerra tática gigantesca, um verdadeiro jogo de xadrez. Não é? O Nelsinho não abre mão desse tripé de jogadores que sem a bola não dá espaço na segunda linha para o time do Vila, que toca bem a bola, uma observação feita por você, pelos nossos companheiros, é verdade, que tem muita velocidade nos jogadores de frente, e o Nelsinho planta situações ali sem a bola que ele não está abrindo mão, tanto é que ele tirou o Carvalho para colocar o Everton Brito e não colocou o Dodô, porque a característica é diferente. Né? Se melhora com a posse de bola com o Dodô, ele não tem a mesma recomposição que tem o Everton Brito. O jogo vai dizer se está certo ou está errado. Eu até fiquei surpreso, eu imaginei que sem o Ramon Carvalho ele colocaria o Dodô. Não colocou. Vamos ver como é que vai ser o comportamento, entrou no final do primeiro tempo, como é que vai ser o comportamento do Everton e do time da Ponte no total, não é? Na segunda etapa. Foi um primeiro tempo que tecnicamente não agradou. Uma disputa, como eu disse, muito tática. O meio-campo da Ponte não consegue jogar e o do Vila também não.
Os times chegaram pelas laterais do campo, pelas extremas, mas por dentro não tem jogo. Porque se o Vila marca muito bem, principalmente o Ralf no Vila Nova, o time da Ponte também marca muito bem com o Castro e com o Emerson. É um jogo que teve equilíbrio em todos os aspectos. Posse de bola, bolas perdidas, bolas recuperadas, escanteios a favor, escanteios contra, não é? Todas as faltas cometidas, cartões. Nós tivemos esse primeiro tempo 3 para a Ponte e 3 para o Vila Nova, se eu não marquei errado aqui. Então, equilíbrio total. A Ponte teve o up, não é? A Ponte teve o valor e a jogada individual, porque você tem que chamar de jogada individual um gol deste fora da área, um golaço que com muita confiança o Igor Inocêncio soltou a bomba e fez, repito, apesar do goleiro ter titubeado, isso não tira, né, a beleza do gol, a importância do gol, a personalidade do gol do Igor Inocêncio. Então não dá para discordar do resultado. O Vila Nova, na primeira jogada do primeiro tempo, poderia ter feito o primeiro gol, só não fez porque o Pedrão fez um milagre ali com a perna esquerda, fazendo a primeira defesa e, por enquanto, a defesa do jogo, na batida seca do atacante ali do Vila Nova, ele esticou o pernão como se fosse um goleiro de handebol e fez a defesa importantíssima. E a Ponte teve a precisão, a competência no Igor Inocêncio de fazer 1-0. O jogo não está definido, um jogo muito complicado, mas a Ponte tem seu mérito, principalmente na parte defensiva nesse primeiro tempo. Edu? Muito bem, olha, já o Gregory comenta, vamos pro intervalo, você vai ouvir o gol aí do Inocêncio, 3 jogos encerrados na Série B, Operário 0, Novo Horizontino 0, Chapecoense Sport 1-1, Chapecoense empatou aos 50 minutos com o Mário Sérgio, o Fabrício Domingues fez o gol do Sport, acabou o Mirassol 0, Avaí 0, teve um gol anulado do América em Itu, o Juninho deu impedimento, continua Ituano e América 0-0, repito, segundo tempo, lembrando que amanhã joga o Guarani 21h30 em Manaus, Amazonas e Bugre, é o Boris que transmite, 21 horas amanhã tem Brusque e Paysandu, na quinta Goiás e CRB, Ceará e Botafogo. Olha, o Inter se complica na Sul-Americana, no Beira-Rio, gol do Rosário Central, Sanches. Estamos no intervalo, hein? Inter 0, Rosário Central 1, lá na Argentina 1-0 para eles. Placar agregado 2-0 Rosário Central. O Inter tem que marcar 2 gols e para os pênaltis ou marcar 3 para definir. Aqui é playoff, é para ver se continua ou não na Sul-Americana. Já Zorzinho na área, 22h25. Igor Inocêncio chegou em janeiro, veio do Avaí e marcou um belo gol a 38. Já você vai ouvir agora 22, repito, mudou, e 26. Bandeirantes. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos.
Acesse aromadeservas.com.br. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aproveite ofertas exclusivas na loja do mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas, Forte G, R$ 59,90. Inversora de solda Boxer, R$ 419,90. Promoções até dia 27 de julho. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico, funileiro e também robista. Loja do Mecânico, na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Tem rede balançando. É bola na rede. Exato, Elvis, pé direito, cruzou na área, a bola passou, mas não passou pela marcação, voltou, pé direito, Igor Inocêncio bateu, é gol! Passados, etapa primeira, que golaço, que gol espetacular, Igor Inocêncio, é chamada a batida perfeita, a bola deixou um rastro de luz e entrou no ângulo de Deli Júnior, que nada poderia fazer, o gol desenhado com luzes de neon, um golaço. A torcida aplaude em pé aqui no lendário estádio Moisés Lucarelli. Um dos gols mais lindos da Série B 2024. Igor Inocêncio, 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 camisa 2. Catarino. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. É, mas o Gleger, eu tava vendo a lance há 3 minutos, que o Pedrão tirou com o pé, né? Sim. O Matheus Silva, ele foi matar a bola, acho que ele quis isolar, ele ajeitou pro tal de Arilson, né? Ele errou o domínio, o errozinho do Matheus Silva ali, né?
Ele erra o domínio. Isso, você disse tudo. Pois não, Gregor, 1-0 Ponte. Edu, foi um primeiro tempo muito equilibrado. Eu esperava um pouco mais dos dois times. Esperava mesmo. Um pouco mais da Ponte também, chegando, pressionando. Mas assim, o jogo é muito difícil para os dois times. Para o Vila é difícil porque a Ponte é imbatível nas mãos do Nelson jogando no Majestoso. E para o lado da Ponte, que está enfrentando aí o vice-líder da competição. O Vila tem feito um bom campeonato, apesar de jogar melhor em seus domínios também, né? A gente percebe agora, tem alguns números aí, ó. Você vê que a posse de bola do Vila foi maior do que o da Ponte, 52-48. Finalizações, a Ponte foi melhor, foi mais efetiva, né? E a precisão nos passes, que aí para mim o ponto primordial do jogo, a Ponte foi melhor. Ela teve 81% de precisão e o Vila apenas 76%. Então a Ponte, ela, apesar de não ter feito um jogo de encher os olhos, a gente percebe que erra muito pouco, né? Não erra passe. Tenta uma metida ou outra de bola, que aí já é uma jogada de efeito, né? Uma jogada um pouco mais aguda, aí sim acontece o erro. Mas de ficar perdendo a bola no meio ali, não. Então eu gostei do primeiro tempo, apesar do bom resultado da Macaca, e o jogo não foi tão legal, mas o que vale é bola na rede, e a Ponte está ganhando o jogo. Tomara que continue, tomara que ela possa ampliar esse resultado, que até o momento é muito bom. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca! Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Domina, arranca o time da Macaca, vem já, pé direito, bateu a bola desviada, vai fora. Escanteio, é pela direita, escanteio pra Macaca, bater o Vladimir. Primeira jogada de ataque da Ponte Preta, cruzamento corte feito pela defesa, escanteio. Nenhuma mudança no intervalo. Ponte e Vila Nova voltaram com as mesmas formações. Ok, portanto não há mudança nos dois times. Escanteio, primeiro minuto de jogo. Escanteio para Macaca. Elvis partiu o pé direito, levantou na área, passa por toda a extensão. A bola volta, sobra com o time da Macaca. Cruzamento na área. Vem na bola, João Gabriel bate com o lado externo do pé direito. A bola vai para a área, saiu Denis Júnior. Saiu, pega e sem rebote. Desktop, internet 100% fibra ótica. Planos 200 mega, 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. E vem o time do Vila tentando a arrancada na ponta direita. Perde a bola. Recupera o time da Macaca. E aí, Gleger, o Nelsinho mexeu. Você mexeria na Ponte ou não? Não mexeria. E para você, CH, faria alguma alteração na Macaca? Não faria. Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas da Forte G, R$ 59,90. Promoção até 27 de julho. Telefone 19, o código de área e o número 3370-2550. Jogo parado, falta. Cristiano cobra para o time do Vila Nova. Placar de 1-0, golaço do Igor Inocêncio. Domina o time do Vila, Gemes. Carrega, vem pela esquerda para fazer o passe lateral para Juan. Levanta o lateral esquerdo, bola na área, saiu Pedro Rocha. Encaixa firme. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio,
Escolha quem entende tudo do assunto Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sérgio Rafael soltando o jogo pela esquerda. Igor Inocêncio faz o passe. Matheus Regis está na área. Cruzamento não foi legal do Everton Brito. Chega lá atrás. É fácil o time do Vila e vem para o contra-ataque. Lançamento na esquerda. Juan Christian vem para a bola, domina, partiu. Levou, rolou para Juan na lateral. A bola saiu. É arremesso lateral, passe mal executado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. E o nosso cinegrafista Wilson Ismanhoto, agora no intervalo ele está aqui na minha frente e ele conversou comigo dizendo que o Nelsinho, ele tem essa imagem. Saída errada da Macaca. Cristiano lançou para Alisson, não chegou. E a bola saiu pela linha de fundo. Momentos antes de sair o gol do Igor Inocêncio, Nelsinho Batista chamou o Igor Inocêncio na lateral do campo e conversou com ele. Será que tem alguma coisa a ver aí com o golaço marcado pelo Igor Inocêncio? Somente os dois sabem. Escanteio pro Vila. Partiu Cristiano, levantou direto para os braços do Pedro Rocha. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro aqui majestoso. Ponte Preta 1, Vila Nova 0. Só um minutinho, Edu. É falta. Vem Elvis pra batida. Partiu, meteu o pé direito, lançou na entrada da grande área. Everton Brito pela direita, João Gabriel cruzou na cabeça do James. A bola volta, João Gabriel domina pela direita, tenta a saída, a bola vai para a linha lateral. Ele fez a proteção e ganhou o arremesso. Pois não, diz aí, Edu. Então, olha, acabou, hein? Na Série B, Operário 0, Novo Horizontino 0, Chapecoense 1, Sport também 1 e Mirassol 0, Avaí também 0. Segundo tempo em Itu. Só um minutinho, Edu. Elvis abriu para João Gabriel, vai pro fundo, limpou o zagueiro para Elvis, pé direito, cruzou em cima do Quinteiro, a bola voltou. Castro de cabeça, dá um tapa, não tá valendo. Chegou tirando o Denis Júnior, mas falta de ataque. Falta do ataque da Macaca, seguindo Edu. Lá em Itu, segundo tempo, hein? Continua Ituano 0, América 0. E no playoff da Sul-Americana, segundo tempo no Beira-Rio. Internacional 0, Rosário Central 1. No placar agregado, 2-0 para o Rosário Central. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Arremesso lateral, Juan vai cobrar para o time do Vila Nova. Fica posicionado ali, demora, Cristiano se apresenta. Cobrança de arremesso, Elvis tira. Para a linha lateral é arremesso para o time do Vila. Procurando design e conectividade, desempenho e liberdade. Encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Placar de 1-0, golaço do Igor Inocêncio. Vem lá de trás Gemes para fazer o passe invertido pela direita no campo de ataque para Emerson Urso. Ele sai da pegada, toca para Arilson. Dominou bem de perna direita. Lançou, tocou na frente. O árbitro já paralisa, marcando uma falta. Jogador da Macaca está caído. A falta está marcada, Vladimir.
O árbitro deu falta para a equipe do Vila Nova, né? Ficou uma indefinição no lance. A falta é para Ponte. É para Ponte? Né? Sim. Então tá explicado. Até porque houve uma indefinição ali no lance, mas felizmente então falta de ataque marcada pelo árbitro do jogo. Loja do Mecânico. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também robista. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Lá atrás, Pedro Rocha prepara-se, toma posição para sair jogando. E o segundo tempo, CH, comecinho do segundo tempo, como é que começam os dois times até aqui? Ponte 1-0. Cuidados extremos, cada um da sua maneira, marcando muito. O Vila Nova tem dificuldade, a mesma dificuldade que teve para transitar a bola no primeiro tempo no meio-campo. A Ponte tem também a mesma dificuldade. É um jogo de xadrez, Batista, aonde todo cuidado é pouco, o jogo é equilibrado até agora. E para você, Gleiger, comecinho do segundo tempo, como é que começam aí Ponte e Vila Nova? Jogo equilibrado, né? Bom para Ponte, né, que tá ganhando, tá na frente, mas assim, tem que estar muito atento nos pequenos detalhes, porque esse time do Vila é muito perigoso. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Jogo tá parado, o Cristiano tá sentindo aí, Vladimir. Ele levou uma pancada ali do Elvis, né? O árbitro deu vantagem, mas aí como o jogador ficou caído, ele parou e agora sim retoma o jogo. Domina o time do Vila lá pela direita com Elias. Ele carrega, recebe a marcação e vai recuar. Toca para Quinteiro. Quinteiro recua, a bola para dentro da grande área. Vem lá atrás Denis Júnior para dominar, soltando para James. Abriu o jogo pela esquerda. Vem Cristiano, já está recuperado, camisa 5 do time do Vila. Bola com Arilson, ele recua, solta para Ralf. Ralf no plano intermediário, trabalha com Quinteiro pela direita, dali para Arilson. Arilson vai progredindo com a bola, virando para Cristiano. Abriu na lateral para Juan. Juan recua, chama Cristiano, a Ponte apenas cerca. Domina tentando elevar a Gêmeas pela esquerda. A bola foi recuada, vai lá para dentro da área. Chega Denis Júnior para dominar com os pés. Em breve, o Iga Atacado inaugura nova loja em Campinas, no bairro Bela Aliança, ao lado da John Boy do Lope. Domina no campo de defesa, o time do Vila Nova vem buscar o serviço aqui atrás, Emerson Urso. Ele trabalha de perna direita, soltando dentro do círculo central para Ralf, abriu na ponta canhota. Juan Christian dominou, cruzou na área, chega bem lá atrás a defensiva do time da Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11, segundo tempo. Depois desse ataque ao Sigo, domina Elvis para fazer o passe para Igor Inocêncio, ele vem pela esquerda, caiu pela meia, rola a bola, tocando para Emerson, abriu na ponta direita, João Gabriel, leva contra a marcação, tocou curto pela meia direita para Elvis, recolheu, recuou, chamou Castro, vai recuar ainda mais, para Sérgio Rafael, que drible, espetacular em Alisson, dentro do círculo central, para Igor Inocêncio. Ele domina, soltando o jogo pela esquerda. Vem para a bola Everton Brito, cruzamento na área, chega lá atrás, tira a defensiva do Vila, a bola sobrou com João Gabriel, passe errado, completamente equivocado. E o Gé ainda ameaçou, né? Deu uma carreirinha ali para tentar chegar. A bola bateu no pau da bandeira e saiu. Muda. Vai. Mudando Vila Nova, sai o camisa 7, que é o Emerson Urso, para a entrada do 22, Apodi. Apodi no lugar do Emerson Urso. E tá saindo o 8, Ralf, para a entrada do camisa 10, Luciano Naninho. Luciano Naninho com a 10 no lugar do Ralf. Portanto, alterações no time do Vila Nova em dose dupla. E eu sigo com o giro do placar. Aqui está o Moisés Lucarelli. Ponte Preta tá ganhando o jogo. Golaço de Igor Inocêncio. Ponte 1, Vila Nova 0, Edu Pinheiro. Olha, gol do Inter no playoffs, oitavas de final da Sul-Americana, Beira-Rio 4, segundo tempo, Alan Patrick empata, Inter 1, Rosário Central 1, agora o Inter tem que fazer 2-1 para pênalti ou fazer 3-1 para eliminar e seguir na competição.
Desktop, internet 100% fibra ótica. Planos 200 mega, 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Placar de 1-0, golaço de Igor Inocêncio no primeiro tempo. Estamos na etapa final. 13 minutos. Arilson domina, soltando, jogou para Elias pela direita, voltando no Arilson. Ele passa o pé direito em cima da bola, busca a frente para fazer o passe pela direita. Time do Vila que já mudou 2 vezes. A Ponte mudou 1 no primeiro tempo e o problema foi exatamente desconforto muscular do Ramon Carvalho. Lá atrás, Matheus Regis encontrou dificuldade, recua, marcando a saída de bola o time do Vila. Da Ponte nesse momento, a bola recuada para Pedro Rocha. Vem para a bola no contra-ataque Alves, domina fazendo passe para Matheus Regis, entrou na área, pé direito, bateu cruzado, dá um tapa, Denis Júnior. Se ele não dá o tapa, o Gé ia entrar com bola e tudo. Defesa providencial do Denis Júnior, Catarino. Exatamente assim, Batista. Estava escrito o segundo gol da Ponte. Matheus Regis fez o cruzamento para a área. O Gé estava pronto dentro da pequena área para mandar para o gol. O goleiro Denis Júnior deu um toquinho na bola, tirou o leite da boca da criança. E como é gostoso, hein, Gleger, ver o Elvis tocar na bola, ele toca macio. Olha a Ponte, domina Castro, recolheu, dominou, entrou na área, rolou para Matheus Regis, cruzou, tira, afasta Quinteiro, a bola sai da área. O Elvis fez um passe doce, hein, Gleger? 3 dedos, né? Ele tem uma trivela ali na bola, impressionante a qualidade do Elvis. Sensacional. E o goleirão foi bem, hein? Denis Júnior agora, se ele não tira, o Gé entraria com bola e tudo, como você disse. Mas que bola do Elvis. Impressionante. Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico. Inversora de solda Boxer, R$ 419,90. Promoção até o dia 27 de julho. Telefone 19 33 70 25 50. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro. Olha o ataque, Matheus Regis domina, soltando pela meia direita. Passe errado nesse momento do Matheus Silva. Conferindo aqui, majestoso. Ponte Preta 1, olha o time da Ponte. Elvis dominou pela meia direita, não invadiu, preferiu o toque atrás para Castro, levou no pé de ferro, ganhou, dominou, abriu para Elvis, pé direito, cruzou, tira, afasta James, a bola volta, Emerson não conseguiu dominar, vem atrás dela, consegue dominar Everton Brito, soltando o jogo para Elvis pela meia direita, recebe, recolheu para João Gabriel, cruzou na área, tirou James, a bola subiu, vai atrás dela, Emerson bateu para fora, mas já havia falta em Vladimir. Falta, um empurrão, né? O árbitro marcou ali para cima do Alisson na entrada da área, falta de ataque cometida pela Ponte. Placar no majestoso. Igor Inocêncio, um golaço no primeiro tempo. Ponte Preta 1, Vila Nova 0, Edu. Estamos nos acréscimos em Itu, Ituano 0, América 0. Encerrado na Série B, Mirassol 0, Avaí 0, Chapecoense 1, Sport 1 e Operário 0, Novo Horizontino também 0. Rádio Bandeirantes. Domina, já carrega, recua, chamou Elvis. Abriu pela esquerda, Everton Brito para Elvis. Na lateral para Igor Inocêncio. Dá um tapa na bola. Vai lá pela ponta canhota. Everton Brito recuou. Elvis, pé direito, uma bomba na trave. Que pancada! Elvis acertou o travessão. Balança mais, não cai, Vladimir Catarino. Na rodada passada, no jogo contra a equipe do Paysandu, olha o contra-ataque, domina, tenta levar, perdeu Juan Christian.
Tava valendo nada, né? Subiu a bandeira, marcou impedimento. Eu dizia aqui no jogo passado, quando o Renato Cajá esteve com a gente, Batista, ele disse isso, que o Elvis poderia arriscar mais chutes, né? Ele é muito bom no passe e no lançamento, mas arrisca pouco o chute. E quando faz com muita qualidade. Explodiu no travessão do goleiro Denis Júnior. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre as saborosas linguiças Seara no Igatacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Domina o time da Ponte, já carrega lá pela esquerda, recuando, entregando para Igor Inocêncio, vem por dentro com o Emerson, ele de perna direita recua, chamando Matheus Silva, avança no campo de ataque para Castro, no drible, abriu para João Gabriel, pela lateral da grande área, fez o cruzamento, tira lá atrás Cristiano, aí com o time do Vila Nova que esboça o contra-ataque. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Retoma o time da Macaca. Everton Brito com Jé. Jé domina a torcida. Neste momento, o alarido que vem das arquibancadas. Igor Inocêncio vai beira dentro do campo, domina para o time da Macaca. Recuando para Emerson. Ele cadencia. Faz o passe virando pela direita, vem para Castro, recuando para Matheus Silva, vai recuar de longa distância do meio campo para Pedro Rocha. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. E amanhã, aqui na Bandeirantes, Amazonas e Guarani, Leandro Bola está registrado. Arilson domina, tenta levar do campo de ataque, faz o passe para Cristiano. Lançamento pela esquerda. O Juan Christian bateu cruzado. Pedro Rocha com as duas mãos, tira, mandou por cima pela linha de fundo, escanteio para o Vila Nova bater, escanteio para o Vila Nova bater, Vladimir. Bela participação mais uma vez, né? Defesa do Pedro Rocha, mandando pela linha de fundo, o Vila cobra escanteio. Cobra escanteio, o Vila levantou nos braços do Pedro Rocha. E aí, Gleger, dá para dar conceito e definição para esse lance do Pedro Rocha, Gleger? Eu tô mais criterioso, né? Uma bola mais tranquila, mais fácil, mas ele fez o movimento correto. 7,5. Domina Everton Brito, carrega o time da Ponte, centraliza para Elvis, para Jean, ele domina pela lateral da grande área, balança o corpo, a marcação dobra para cima dele, abriu para João Gabriel pela direita, dali para Castro, volta para João Gabriel ainda mais, olha a recuada, vem para Matheus Silva, bate de perna direita, entregando outra vez para João Gabriel, ele arremessa lá do outro lado da direita para a esquerda para Igor Inocêncio. Na frente para Matheus Regis, volta para Igor Inocêncio, atrás para Sérgio Rafael, na frente para Emerson pela meia, ele carrega a marcação no seu costado, vai até cometer a falta, e a falta para Macaca, Vladimir. O Emerson foi muito inteligente, né? Pegou a bola e ficou prendendo, recebendo o combate até a falta ser marcada. Falta cobrada. Sérgio Rafael para Emerson, vai recuar, recua tudo no campo de defesa, Castro. A bola vem pela direita, João Gabriel, ele foge da marcação de Juan Christian, lança na frente pela meia para Elvis, toca na lateral, vem para João Gabriel, dali para Everton Brito, beira dentro do campo, no campo de ataque, passa pela marcação no primeiro, mas adianta a bola no rebote, Elvis dominou para Gé, arremessou na perna direita, entrada da área, opa! Falta nele, uma falta perigosíssima para Macaca bater.
A um passo praticamente ali da entrada da área, Batista. O Gé dominou, veio avançando, até que recebeu o combate, a falta marcada, a falta bem marcada, aliás, pelo árbitro. O Arilson estava no lance, é perigosíssima para a Ponte Preta cobrar. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Grande oportunidade para a Macaca fazer o segundo e ficar mais tranquilo no jogo. Está enfrentando o vice-líder da competição, Elvis, o homem das bolas paradas. 23 minutos da etapa final. Time do Vila Nova vai organizando uma barreira com 2, 4, 5 jogadores e tem uma outra mini barreira com jogadores do time da Macaca. É no gol da linha do trem. Elvis partiu, pé direito, bateu, é gol! Passados segundo tempo, dali pro Elvis uma falta, é como se fosse um pênalti. Elvis com extrema categoria, a arte espetacular, o gol sai de várias maneiras. A mais bela e extraordinária é aquela que o jogador pode demonstrar todo o seu talento, toda a sua habilidade. Elvis partiu de pé da direita, bateu forte, a bola furou a barreira, bateu lá dentro e fez chué. Elvis com maestria, a bola estufou a rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida dominou, rolou para Everton, bonito, bateu, pega Denis Júnior, diz aí Vladimir Catarino. Que cobrança surpreendente do Elvis, Batista. A qualidade a gente sabe que ele tem. Todo mundo esperava uma cavadinha no canto da barreira, né? No ângulo ali, não tinha ninguém se a bola passasse pela barreira, mas ele surpreendeu. Com força no canto do goleiro. Denis Júnior nem viu a cor da bola, ele estufou as redes para explodir o majestoso. A Ponte Preta amplia 2-0. Elvis domina, faz o passe na área para já. Ele gira o corpo em cima da marcação e recua lá pela esquerda, não tá valendo. Marcou o quê? É que tem um jogador caído da Ponte Preta lá no campo de defesa e o jogo parado pro atendimento, Batista. Caramba, mas paralisa num ataque promissor da Macaca. É, porque o time da Ponte seguiu com a jogada, né? E o árbitro acabou parando o jogo agora para o atendimento. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. É o Emerson quem tá caído, Batista, e agora o Vila Nova vai ter que mudar, né? Não tem muita alternativa não. Tá saindo camisa 5 Cristiano, entrando o Júnior Todinho. 29, Júnior Todinho no lugar do Cristiano.
uma das alterações dessas duas que serão feitas agora pelo Luizinho Lopes. E a outra alteração, está entrando camisa 15, João Vitor, para a saída do Juan Christian. Sai Juan Christian 70, entra João Vitor com a 15. E aí, CH, melhor dos mundos. Até eu falava no momento do gol que seria interessante uma falta, marcar um gol para ficar mais tranquilo no jogo. E aí, CH? É merecido o placar, Batista. Depois que o técnico do Vila Nova tirou o Ralf, perceba que o Elvis pegou muito na bola. E o gol já estava maduro na grande jogada do Gé, que tomou a falta para o golaço do Elvis. A Ponte manda no jogo. O técnico do Vila Nova tentou ser ofensivo e fez aquilo que a Ponte queria, ficar com a bola, ter mais posse de bola e chegar com perigo à frente. O placar é merecido, a Ponte é melhor que o Vila. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E aí, Gleger, 2-0, melhor dos mundos para Macaca. Cara, que golaço do Elvis, hein? Que batida, cara. O goleirão, a hora que ele pensou, a bola já tinha passado. Impressionante, que qualidade do Elvis. E olha, e a Ponte, Batista, com essas substituições do Vila Nova aí, a Ponte tá pertinho de matar o jogo com o terceiro gol. Porque o Vila vai vir com tudo para cima. Tá aberto o meio de campo do Vila, tá tentando se jogar ao ataque. A gente percebe vários espaços aí, vários espaços vazios para que a Ponte possa se aproveitar e matar o jogo com o terceiro gol. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Público. 29, pois não há informação. Público pagante, Batista. Olha o time do Vila. Vem. Lançamento do Naninho lá pela esquerda. Se manda o time do Vila no campo de ataque. Cruzamento equivocado. Pois não, diz aí, Vladimir Catarino. Pagaram o ingresso, 3.977. Não pagaram, 433. Público total, 4.410. Para uma renda bruta de 89.150. Loja do Mecânico, confira tudo para o marceneiro, eletricista, mecânico e também robista. Em Campinas, Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Olha o Vila na entrada na área, na penetração, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo e o Vila ficou gritando lá, pedindo um pênalti em cima do Elias. Foi nada, né, Vladimir? No ao vivo eu fiquei com a impressão que não foi mesmo, né? Apenas aí a saída de bola. Claro que agora o Vila Nova vai reclamar de todos os lances, né? Conferindo o placar aqui na Bandeirantes. Série B. Ponte Preta 2, Vila Nova 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Semana que vem o Elvis completa 2 anos de Ponte. São 81 jogos e agora 11 gols. Dos 11, 4 de falta, 5 de pênalti. E acabou em Itu, depois de 13 minutos de acréscimo. Ituano 0, América 0. E há pouco Coritiba publicou. Edson Souza me ajudando aqui. Fábio Matias foi demitido e não é mais técnico do Coritiba. O Coritiba onde perdeu 4-0 para o Santos na Vila. Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí pra nós, manda joinha aí pra nós. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca, processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. 2-0, 32 do segundo tempo. Igor Inocêncio marcou no primeiro tempo um golaço e o Elvis cobrando falta. Golaço também. 2-0 para Macaca.
se manda, vem pra bola. Pela direita, João Gabriel soltando pra Elvis, dali pra Emerson. Vira o jogo lá pela ponta canhota no campo de ataque. Domina, vem Everton Brito. Para Emerson, domina, tenta a passagem. Rola para Elvis pela direita, absorvido. Tragado pela marcação do time do Vila. Sentiu Elvis. Tá com a mão ali na coxa da perna esquerda. O jogo tá parado nesse momento. Quando do lance ele que reclamou de falta, ele acabou esticando demais a perna, né? E por isso tá caído ali o Elvis. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. E vai sair, né? Já ia sair mesmo o Elvis, agora vai sair de maca para a entrada do Dodô. Dodô com a camisa 7 vai entrar no lugar do Elvis. Batista. Olá, o Gleiger, como é que fica então taticamente o Elvis? Acredito que não houve nada com o Elvis, né? Aparentemente não, tá tudo ok com ele. Né? Ele sabia que ia substituir, ganha em um tempinho e sai ovacionado pela torcida da Macaca. Jogou taticamente, muito, como é que fica, hein, Gleiger? Jogou muito o Elvis, né, Batista? E assim, taticamente, a Ponte ganha na parte de velocidade agora. E é porque, o que eu tava falando agora, o Vila vai vir pra cima, e aí você tem o Dodô, que é um jogador que no 1 contra 1 tem muita facilidade. Então, tá certo, o Nelsinho, dá uma poupada no Elvis aí, que fez um partidaço. Até o momento, pra mim, é o homem da partida. Domina o time do Vila, vem Naninho, lançamento para Alisson, sai lá atrás, Pedro Rocha pega e não solta. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E para você CH também, aí a alteração, saiu Elvis e entrou Dodô. O Elvis não tem substituto, né? O Dodô faz até a função dele, fecha no setor, mas com outra característica. E eu concordo com os companheiros. O Elvis não tem nada. Só um minutinho. Vem Dodô, arrancou, fez o passe e aí errou e tá caído lá o jogador da Macaca. Pois não, o CH seguindo. Então o Elvis não tem um jogador de característica parecido com ele. O Dodô faz até a meia água ali, mas é outra característica. A Ponte está com o jogo na mão, né? O jogo controlado. Segundo tempo que o Vila tentou sair para cima da Ponte, quebrou a cara. A Ponte faz uma partida sem a bola, na marcação perfeita. E no segundo tempo, com essas alterações, pôs as bolas no chão, teve mais oportunidades, o Elvis conseguiu jogar, os atacantes jogaram mais, enfim, não dá para discutir. A Ponte joga melhor e merece o resultado. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 36, o time do Vila. Arilson cobra a falta. Virando para Alisson na ponta canhota. Ele recua para Juan. Ainda mais atrás vem para Arilson dominar para o time do Tigre. Solta, vem por dentro tentando levar James. Recebe, domina, recua. Chama Quinteiros. Faz o passe outra vez para James na frente para Arilson. Ele rolou rasteirinho, tentou a penetração na frente, não conseguiu a penetração e a Ponte vem para o contra-ataque. Domina, vem Matheus Regis para Jé. Entrada da área, limpou, pé direito, bateu tirando, tirou muito. Vai embora, tiro de meta para o Vila Nova bater. Também quer marcar o dele, o artilheiro da Ponte no Campeonato Gé, né? Desta vez não teve muito espaço. Quando achou o espaço, pegou mal na bola, mandou para fora. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Domina, vem Juan. Carrega, retrai, chama lá atrás James. Toca a bola fazendo passe invertido, errou. Igor Inocêncio domina e vem a Ponte. Lançou na ponta canhota para Jé, tentou o drible. E o árbitro está dando arremesso lateral. O Elias tirou
mas a bola acertou a perna do Gé. É arremesso para o Vila, procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 quilômetro. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 38 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aqui no lendário majestoso Ponte Preta 2, Vila Nova 0, Edu. Olha, faltam 10 minutos, mais acréscimos no Beira-Rio, 1-1 Internacional e Rosário Central. A equipe argentina vai ficando com a vaga porque ganhou lá por 1-0. Elias, cruzamento na área, Alisson de cabeça, recuou. Pedro Rocha agradeceu, pegou e desabou, hein, Vladimir? Para ganhar um tempinho, né? Segundos preciosos, tá de pé já o goleiro da Ponte. Em breve, o IGA Atacado inaugura nova loja em Campinas, no bairro Bela Aliança, ao lado da John Boy do Lope, no Satélite Íris. Domina o time do Vila, vem Juan, carrega para fazer o passe, abriu na ponta pela esquerda para Alisson. Ele tenta a passagem pela marcação, conseguiu, levou para a linha de fundo, João Gabriel. Chega, tira, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso para o time do Vila. Placar de 2-0. Gol no primeiro tempo de Igor Inocêncio, um golaço. E no segundo tempo, Elvis, um golaço também cobrando falta. Cobrança de arremesso lateral. Vem pela esquerda, Arilson para fazer o passe. Time do Vila perdeu. Recupera lá atrás, Castro. Tirando, vem no contra-ataque, Emerson. Erra o passe, sentiu. Sentiu, desabou. Caiu Emerson. Tá sentindo, não sei se é uma pancada. Olha a bola lançada na área, vem a Podi, chega batendo o Pedro Rocha. A Podi bateu fraquinho, Pedro Rocha pegou e não soltou. Emerson tá caído, Vladimir. Ele se levantou ali para tentar ver se dava para continuar, mas caiu novamente, né? Então agora o jogo parado para que o Emerson seja atendido. O Nelsinho já chamou o Dudu Vieira. Então vai entrar daqui a pouco o Dudu Vieira na Ponte. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, aqui majestoso, Ponte Preta 2, Vila Nova 0. Olha, é o seguinte, o Batista terminou lá em Itu, portanto, Ituano e América 0-0. A Ponte, nesse momento, ela é 10ª colocada, tá indo para 23 pontos e joga sábado, mudou o horário, às 18 horas, passou para 21. Sábado, 9 da noite, lá em Recife, Esporte Ponte. Mexeu. Vai. Dudu Vieira entrou com a 5 no lugar do Emerson, né? E o Batista, Nelsinho, como mexeu com 3 paradas, vai fechar com 3 alterações no jogo. Sai Emerson, entra Dudu Vieira. Desktop, internet 100% fibra ótica. Olha o Vila, vem a Podi, entrou na área, caiu, pediu pênalti. O árbitro não marcou. Ele abre os braços e está vociferando. Mas tem VAR, né? O árbitro de campo não marcou, hein, Vladimir? A impressão que eu fiquei é que o Apodi já foi com esse pensamento de se jogar para cavar o pênalti, né? O VAR pode apontar diferente, o árbitro de campo diz que tudo normal. Parece, né, que ele já chegou dobrando os joelhos. Não marcou nada, o VAR também não chamou. Se bem que esse negócio de VAR, né? Pode chamar a qualquer momento também. Há 16 minutos, o Zé Mário ficou em campo naquela palhaçada feita lá em Belém do Pará contra a equipe do Paysandu. Então, como falava o meu avô, no VAR, olha lá, tá vendo? Eu falei, tô falando. Agora o VAR chama. E aí, CH, você achou que foi pênalti no Apodi ou não?
Aqui a televisão mostrou 2 vezes o lance. Eu fiquei com a impressão que o Igor Inocêncio atinge a perna esquerda do Apodi, mas não com muita convicção. Agora repete o lance. O Apodi domina a bola, para mim pênalti, Batista. E para você, Gleiger, foi pênalti ou não? Ah, Batista, e assim também eu fiquei com a mesma impressão do CH e quando o VAR chama, meu amigo, para mim foi pênalti. 99% das vezes que o árbitro vai no VAR, ele marca pênalti ou, no caso de expulsão, expulsa o jogador, né? Vamos aguardar no VAR Wagner do Nascimento Magalhães, ele que é do Rio de Janeiro. E o árbitro de vídeo é o Felipe George Bennett, também do Rio de Janeiro. É, esse estudo aí quem fez, Batista? Qual o estudo? De ir no VAR e marcar lá, confirmou. Data Batista. Boa. Confirmou o pênalti, né? Confirmou, pênalti. Há marcado, portanto, pênalti para a equipe do Vila Nova. Jogadores da Ponte vão lá conversar com o árbitro, mas o pênalti está marcado. Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas da Forte G, R$ 59,90. Promoção válida até dia 27 de julho. Telefone 19, o código de área 3370-2550. Alisson pega a bola para a cobrança do pênalti. Pedrão fica ali meio que catimbando, mas isso não pode. E o árbitro pede para que ele vá lá para baixo dos paus. Momento de grande expectativa. É no gol dos portões monumentais do Majestoso. O árbitro conversa com os jogadores da Ponte. Não querem invasão. Alisson pisa ali na risca frontal da grande área. Vem para a batida. Autorizado. Alisson partiu, foi para a bola, pé direito. Pedro Rocha. Defendeu. Pedro Rocha. Uma envergadura excepcional. 1,96 m. Foi na bola e pegou pênalti. Pedro Rocha, espetacular, Vladimir Catarino. Que defesaça, hein? Pedro Rocha para coroar a atuação. Bela defesa no pênalti, tem escanteio Vila. Escanteio Vila, cobrado. Vem lá atrás a defensiva da Macaca. O An tocou, vem na bola. Júnior Todinho bateu, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, é tiro de meta pra Macaca, Vladimir. O Júnior Todinho surgiu às costas da defesa. Reclamação de impedimento que não houve, deu um toquinho por cima. A bola foi direto pra fora, é tiro de meta. Gleiger Zorzin, você que é o especialista. Pedro Rocha pegou o pênalti do Alisson. E é importante dizer 2 detalhes, né? Primeiro que você vê que ele bota uma pressão em cima do batedor. E a segunda, Batista, é que ele espera o momento exato para partir para o lado esquerdo. E ele faz a defesa, uma bola no alto. Ele faz a defesa com o braço direito, defesaço. Isso aí, olha, independente, né? Se ele já tivesse feito e fez boas defesas durante a partida, pegar um pênalti é sempre a consagração. 8,5 pro Pedrão. Opa! Defesaça! Acima de 8, defesaça. Mas esse Alisson também, né? Cara, vai pra bola dando aquela picadinha, paradinha, centenas de paradinhas. Mas como eu detesto esse tipo de cobrança de pênalti. E os caras insistem. Eles acham legal. 74% dos lances em que tem a paradinha, o goleiro defende. E de quem é a estatística? Data Catarina. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Elias tentou o cruzamento, Igor Inocêncio fecha a porta.
A bola vai embora. Pra fora, pra linha lateral, é novo arremesso. Vem pra bola, tomando posição pela direita, Elias. Time do Vila vai pra cima na reta final. 47. Tenta a arrancada, vai pra fora. Escanteio. Escanteio pro Vila bater, Vladimir. E agora vem todo pra cima na base do desespero. O árbitro deu 6 de acréscimo, Batista. 6 de acréscimo. Vem pra bola tomando posição pra cobrança de escanteio. O time do Vila, levantamento na área. Subiu o toque de cabeça lá dentro da área. Não conseguiu, a bola sobra. Vem pela esquerda, Alisson domina, gira em cima da marcação. Manobrando, escapou, pé direito, bateu cruzado. Subiu o toque de cabeça, tira. Afasta Sérgio Rafael. De cabeça, escanteio pro Vila bater, Vladimir. O Arilson tocou de cabeça e a zaga tirou ali com o Matheus Silva, na verdade. Linha de fundo, é mais um escanteio pro Vila. Vila vem pra cobrança de escanteio. Levantamento no primeiro pau. Tira lá atrás outra vez o time da Macaca. Lá pra fora, pela linha de fundo, saiu a novo escanteio. Tirou Dudu Vieira. Novo escanteio. 48 é no gol dos portões de entrada. Partiu, vai pra bola, levantamento, chega, tira lá atrás. Afasta o time da Ponte, tenta se organizar para o contra-ataque, falta. O árbitro parou, marcou falta para Macaca em cima do Everton Brito, Vladimir. Providencial, né, para Ponte Preta a marcação desta falta, arrefece os ânimos e foi derrubado mesmo o Everton Brito. Tem cobrança a Ponte para fazer. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Pedro Rocha cobra a falta, levanta na entrada da área, vem lá atrás Quinteiros, afasta, a bola volta reboteada, sobra com o time do Vila. A Ponte está na frente com 5 homens, mas não consegue pegar. Trabalha lá atrás do campo defensivo, vem o time do Vila. João Vitor tentando o passe, lançamento lá na área para o Apodi, saiu Pedro Rocha. Pega e não solta, Vladimir Catarino. Estava pressionando ali o Apodi, mas estava soberano na bola o Pedro Rocha e ficou com ela. Domina já, ele faz a parede, falta. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães parou o jogo marcando a falta no Gé. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Dudu Vieira domina, soltando o jogo lá pela esquerda. A Ponte perde a bola, mas é falta. Falta lá pela esquerda para Macaca, Vladimir. Bem rente a linha lateral, né? Bem próximo ao torcedor da Ponte. Tem a possibilidade do cruzamento na área. Já cobrou. Tentou o passe, Castro erra. No rebote apareceu Sérgio Rafael. Apita o árbitro. Wagner do Nascimento Magalhães. Termina o jogo. Uma vitória espetacular. A Ponte tomba o vice-líder. Jogadores extenuados, alguns desabam em campo, se entregaram até a medula. Uma vitória de marca. 2 para a Ponte Preta, 0 para o time do Vila Nova. Termina o jogo, termina a partida com a vitória da Macaca. Dali Ponte Preta, dali Macaca, na gestão técnica de Nelsinho Batista, 100% de aproveitamento em casa. Vem aí o encerramento e depois a abertura do apito final com o incomparável Edu Pinheiro, aqui na diariamente necessária Rádio Bandeirantes.
Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Público 4.410, renda 89.000, 4.410, 89.000. Oi, Vladimir Catarino, Ponte 2-0. Vamos ouvir o Sérgio Rafael. Em casa a gente é muito forte, o apoio da torcida faz diferença na Série B. E durante a semana a gente vem trabalhando bastante para ter confiança, para ser agressivo em casa, para buscar o resultado o tempo todo. E isso tem feito diferença com certeza, né? A gente mudou nosso estilo de jogo, né? A gente tem tentado manter mais a posse e acredito que a gente tem conseguido. Obrigado. Hoje foi um jogo quase perfeito defensivamente, né, Sérgio? Não, é importantíssimo, né? Vencer, mas vencer e não tomar gol é maravilhoso. E eu espero não errar, né? É óbvio que todo jogo é capaz de a gente errar, mas fico feliz de ter feito um grande jogo hoje. Legal, obrigado. Sérgio Rafael, zagueiro. Edu, a gente tá na guarda aqui dos nomes principais, né? O Igor Inocêncio, o Pedro Rocha também tá lá dando entrevista. A gente ouviu os jogadores aqui. Eu já te chamo, Edu. O Elvis marcou um belo gol. Já vou começar com o Greger, tá? Depois do CH. Mas que gol daí do Elvis de falta. Gol da Fepasa, né? Aquela falta tava mais pertinho da risca da grande área, frontal, mas ele mandou um canudo no ângulo, no canto do goleiro. Mais uma paulada. Eu contabilizei aqui o Elvis. Nem o Zorzinho naquela, Edu. Não, o Zorzinho. Nem o Zorzinho. Nem o Zorzinho. Nem o Zorzinho, não vem não. Mas que paulada, cara. Paulada. Que paulada difícil. Mas ali, o que é? O goleirão, mesmo guardando o canto dele, não dava, né? Muito difícil. Muito difícil, sabe por quê, Edu? Tava muito perto, né? E ali, visão coberta, né? Você vê que o Batista falou que a Ponte faz uma barreira ao lado da barreira do Vila e aí tira totalmente a visão. A hora que o goleiro percebe, já foi. Não tem jeito. O Elvis marcou 4 gols de falta. Aliás, semana que vem ele completa 2 anos de Ponte. Ele marcou um contra o Ituano majestoso no Jefferson Paulino, o gol da Fepasa. Ele marcou um gol contra o Monte Azul pela Série A2, mas foi no gol de entrada.
Ele marcou lá em Tombos. Foi um frango do goleiro e ajudou para Chuchu a Ponte a não ser rebaixado, na última rodada ganhou do CRB. Mas lá em Tombos, ele marcou, foi uma falta lateral, besta e tal. E essa daí, são 4 de falta, 5 de pênalti, 11 gols marcados em 81, além do que ele fez o gol do título nas cobranças de pênalti contra o Novo Horizontino e realmente foi ovacionado pela torcida da Ponte. Tá chegando por aqui, Edu. Opa, vamos ouvir então. Vamos. Tá concorrido aqui o Elvis, mas vamos ouvir as palavras aí. O Pedro Rocha também tá chegando. Vamos ouvir o Elvis primeiro. Você não acha que arremates como esse em casa, nesses jogos em casa, não falta pra Ponte fazer fora? Arrematar mais, arriscar mais o chute de fora da área? É o que a gente está tentando, né? A gente está tentando jogar fora de casa como em casa. Felizmente tem vários fatores, a gente vem melhorando bem, mas no último jogo aí o que aconteceu não é bom nem ficar falando mais, né? Já passou. Mas como você falou, talvez temos que arriscar mais para ganhar jogos fora de casa. Elvis, você mudou a forma que você bate na bola, né? Acabou colocando no canto do goleiro e forte. Foi um golaço, parabéns. Ali não ia passar hoje por cima da barreira, né? A gente bate, tá saindo poucas faltas também, né? Então não dá para desperdiçar. E daí eu senti ali instinto mesmo, bater no canto do goleiro. Graças a Deus eu peguei bem na bola e não deu chance para ele. Tá aí. Esse o Elvis, falando sobre o gol de falta. Vamos chegar aqui também para ouvir o Pedro Rocha. Você hoje foi praticamente um dos melhores em campo, pegando até pênalti. O que você tem a falar? Cara, boa noite primeiramente. Como eu falei anteriormente aqui, a gente pega o scout de pênalti, o Lauro manda pra gente todos os dias, eu vejo umas 2, 3 vezes e eu lembrei que ele batia no meio ou aberto, aí eu tentei esperar o máximo possível, porque nos últimos 2 pênaltis que teve aqui, bateram no meio, aí eu fiquei com isso na cabeça, foi mais no instinto mesmo. Você, na última partida contra o Mirassol, você acabou não parando para falar com a gente aqui. Você é um dos jogadores da Macaca que mais sente a derrota. É visível isso, é perceptível isso. Hoje você faz mais uma vez uma grande partida e muito mais seguro até. O que você deve essa semana de treinamento, o jogo difícil que foi fora de casa contra o Paysandu? Você até teve algumas jogadas que acabou colocando até o resultado ainda favorável para a equipe do Paysandu. Hoje você praticamente foi perfeito. Cara, como você falou, eu sinto bastante mesmo, porque eu sou um atleta que eu vim da base aqui, eu morei debaixo da arquibancada, eu tenho uma identificação, não sou muito de ficar falando isso, mas eu acho que também ninguém gosta de perder, né? E pra gente que é goleiro, quanto mais passar um jogo sem tomar gol, é melhor para dar confiança e daqui pra frente trabalhar que seja feita a vontade de Deus aí, ele honra quem trabalha. Qual o peso dessa vitória para a sequência do campeonato, Pedro? É muito importante, né? Porque agora a gente tem um próximo jogo complicado lá em Recife e agora é trabalhar, descansar. A gente está bem cansado do jogo de Belém e é isso, cara, é descansar, trabalhar, ver o que o professor tem para passar para a gente tentar buscar a vitória lá em Recife. Legal, obrigado. Pedro Rocha, goleiro da Ponte Preta, último a passar por aqui, viu, Edu? Olha, a Macaca é 10ª colocada com 23 pontos, está no meio da confusão, né? Porque ela está a 5 pontos da zona de rebaixamento e está a 4 pontos aí do G4. Vamos lá comentar? Público 4.410, 89 mil de renda, repetindo aqui. Olha, grandes defesas, Pedrão pegando pênalti no final, bola no travessão, uma grande falta, gol e falta do Elvis. O Pedrão fez boa defesa no primeiro tempo, resumindo, 2 boas defesas do Pedrão, estava 0-0. E aí o Igor Inocêncio acerta um chute maravilhoso a 32 minutos, gol de entrada, 1-0 ponto. De longe mesmo, mas foi uma cacetada, 1-0, Igor Inocêncio. Segundo tempo, Elvis no travessão a 17 minutos, a 22 o Gé sofre uma falta frontal, Elvis cobra, ataca no ângulo, 2-0 no gol da Fepasa, tá? E aí o Igor Inocêncio faz pênalti no Apodi a 42 minutos, o VAR chamou, e aí o juizão deu pênalti, o Alisson cobrou e Pedrão defendeu e ficou nisso, 2-0 Ponte, Zorzin. Mereceu, né, o resultado. Para mim a Ponte, primeiro tempo, não foi tão efetiva como normalmente é jogando em casa, mas aquilo que eu sempre digo, né, Edu, números, estatísticas, isso aí, cara, não vale, o que vale é a bola na rede, o que vale é acertar um chute como acertou o Inocêncio, e foi o que ele fez uma pancada lá de fora da área, lá o goleirão deu uma vacilada, né, quis adivinhar ali, na hora da curva ele tentou voltar, não conseguiu. Então a Ponte, para mim, mereceu o resultado, buscou até o final. A estratégia é sempre muito bem definida. A gente tem que parabenizar o Nelsinho, que ele tem essa leitura que jogando em casa, o time parece que joga diferente, né, cara? Parece que, por exemplo, quem assistiu o jogo contra o Paysandu e assiste esse jogo hoje, parece que é um time que é outro time, que não é o time da Ponte Preta. É impressionante.
É impressionante. Mas aí tá jogando dentro de casa, assume a 10ª colocação, dá uma andada importantíssima na tabela. E nós olhando aqui a rodada, né, Edu, muitos empates, e isso vai segurando os times lá de cima. E os empates, tudo confronto lá da parte de cima, né? O América empatou, o Operário empatou com o Novo Horizontino, né? O Avaí, o Sport empatou. Então, assim, é importante, soma 3 pontos, dá uma andada legal na tabela, vai encostando, você falou agora, né? Tá 4 pontos do G4, olha pra você ver. Importantíssimo isso, importantíssimo. Agora, eu não vou ficar aqui falando que o Nelsinho precisa descobrir um jeito de jogar fora de casa. O cara é experiente, né? A gente percebe que ele tenta uma alternativa ou outra, às vezes não dá certo, mas a atmosfera do Majestoso e na fala dos jogadores a gente percebe que tem, né? Que é isso, né? Que faz com que o time da Ponte se transforme e jogue um bom futebol. Eu só tenho que parabenizar pela grande vitória. A Ponte não venceu qualquer time não, hein? Venceu o time do Vila Nova, que até então é vice-líder da competição. E faz uma belíssima Série B. Então, parabéns a todos os envolvidos. E repetindo, Edu, na minha opinião, a Ponte mereceu o resultado. Fez por onde, buscou, concentrada, bola parada, 2 golaços e, sem dúvida nenhuma, coroou essa grande vitória com esses belíssimos gols, viu, Edu? Muito bem, olha, a Ponte 10ª colocada, 23, mas o Paysandu, o CRB e o Ceará, que vão jogar, podem ultrapassar a Macaca. Vamos lá, CH, golaço do Igor Inocêncio a 38, primeiro tempo, e um belíssimo gol de falta de Alves a 24, e o Pedrão pegou pênalti a 42, 2-0 Ponte. É uma vitória merecida, né? Num time organizado, sem a bola, um time realmente fechando os espaços, não permitindo que o toque de bola rápido do Vila Nova acontecesse. O Nelsinho preparou muito bem o time. E o melhor de tudo foi a execução do plano que a Ponte levou para a partida. O time foi muito disciplinado, a Ponte foi madura, teve momentos na partida que o jogo ficou muito complicado, porque estava enfrentando um time que não é à toa, que está na parte de cima da tabela, mas a Ponte com bastante disciplina, essa é a palavra que eu encontro, além do aspecto individual de alguns jogadores que eu vou falar na sequência, mas a disciplina nos momentos difíceis, a Ponte soube se postar, soube marcar, e ela levou para campo a sabedoria de enfrentar um adversário com várias características, e a Ponte tratou de marcar direitinho isso. Um jogo grande, quando você enfrenta um time bom, como é o time do Vila Nova, você conhecer as armas do adversário é muito importante. E a Ponte, para mim, demonstrou que sabia e que neutralizou com bastante disciplina essas boas características do adversário. Muito por conta, essa vitória foi construída com muito merecimento pelos aspectos individuais. Primeiro, o golaço do Igor Inocêncio de fora da área. Isso abriu, né, o horizonte para a Ponte numa partida que até aquele momento estava muito dura. Em alguns momentos até o Vila Nova estava jogando melhor, mas a Ponte não esmoreceu, ela insistiu com muita vontade, com muita disposição e disciplina, ela foi levando a partida até o momento do gol. Depois do gol, a Ponte mais tranquila conseguiu fazer a valorização de posse de bola que o Sérgio Rafael falou para o Catarino ao final da partida. Ela pôs a bola mais no chão, o Vila Nova um pouco mais nervoso, tentou equilibrar, mas a Ponte ali ela já estava no final do primeiro tempo, senhora das suas ações. Quando voltou para a segunda etapa, a Ponte voltou também bem postada, mas ali tinha a situação que já tinha acontecido de substituição e a entrada do Everton Brito, um jogador que entrou muito bem no meio-campo, com a saída do Ramon Carvalho, não é? Ele entrou muito bem também, eu queria observar isso, porque um jogador que não tem tanta rodagem no time do Nelsinho Batista, e também ele entrou fechando o espaço e continuando com a mesma estratégia de jogo. E estando com 1-0 atrás, 20 minutos do segundo tempo, foi o tempo que o técnico do Vila Nova tirou o Ralf do jogo. O Ralf que estava marcando individualmente o Elvis. Foi tudo que a Ponte precisava.
com mais liberdade, com mais espaço. O meio-campo da Ponte, que estava enfrentando muita marcação e dificuldade, por razões óbvias, teve mais liberdade. E o segundo gol, falta cometida em cima do Gé, que fez uma jogada individual muito boa. O Elvis fez um golaço e depois dos 2-0, a Ponte construiu essa vitória com bastante maestria e merecimento. Teve problema no final, o pênalti aconteceu, mas o Pedrão, que já havia feito 2 defesas no primeiro tempo, defendeu o pênalti e realmente foi o grande destaque da partida. Menção honrosa, sem dúvida, por Igor Inocêncio e também para o Elvis, que fizeram uma grande partida, como o Sérgio Rafael. Enfim, Edu, a Ponte mereceu o resultado e construiu essa vitória com bastante merecimento. Claro, essa atmosfera da torcida ajuda demais e a Ponte foi muito diferente do que foi em Belém do Pará. Por isso, mereceu o resultado, Edu. Muito bem, CH, vamos para o craque do jogo, 23h41. O craque do jogo. Ô, comandante, você narrou aqui, Ponte 2, Vila Nova 0. Hoje acho que está fácil, não está muito difícil. O craque, hein, Batistão? Edu, 3 candidatos excepcionais. Igor Inocêncio, golaço. Elvis, golaço. E o Pedro Rocha pegando pênalti. Eu, se pudesse votar nos 3, votaria nos 3. Como é apenas um, eu vou ficar com o Pedro Rocha. Ele foi muito cobrado lá na partida em Belém do Pará, né? E ele é muito talentoso, tem muita qualidade. E pegar um pênalti com personalidade, como ele pegou, vai ajudar muito o time da Ponte. Então, para mim, o craque do jogo é Pedro Rocha. O conceito dele é bom, Edu. Uma ótima madrugada, até a próxima. Grande Batistão, um abraço. Valeu, Edu, prazer inenarrável estar contigo, meu amigo, um grande abraço. É pra você também, vá com Deus. Grande Batistão, hein? Vamos lá, Vladimir Catarino, dos Subterrâneos, o craque. Oi, Edu, ouvintes desse apito final. Olha, hoje tá fácil, né, Edu, pra escolher o craque. Tem muitos candidatos, Elvis pela partida que fez, pelo belo gol de falta, Igor Inocêncio também um golaço, o próprio João Gabriel, garoto, né, fez uma grande partida também, mas eu vou votar no Pedro Rocha, Edu. Fez grandes defesas ao longo do jogo e fechou com chave de ouro com a defesa do pênalti. Voto no Pedro Rocha, Edu. Muito bem, já você vê na coletiva. Oi, CH, o craque. Edu, Pedro Rocha, pela defesa do pênalti e pelas defesas do primeiro tempo. Conceito bom. Tava 0-0, o Pedrão pegou 2. Gleger. Pedro Rocha, conceito bom. Unanimidade, Pedro Rocha, o craque do jogo, hein? Como diz Geraldo Trinca, da Corneteiro da Princesa do Oeste, se não for assim, não é Ponte Preta, né? 2-0 com o Pedrão, melhor em campo, hein? Pegou pênalti no final, mas tava 0-0, pegou 2 já. Aí eu volto aqui com a ficha técnica em nome de Brasitone. O gol foi do Igor Inocêncio e o gol foi do Elvis. 2 belos gols. Terminou Operário 0, Novo Horizontino 0, Chapecoense 1, Sport 1, Mirassol 0, Avaí também 0, Ituano 0, América 0, Ponte 2, Vila Nova 0. Bugre joga amanhã, 21h30 lá em Manaus contra o Amazonas. O Boris que vai narrar aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha, rapidamente esqueci aqui. Ih, rapaz, o Internacional tá fora. Acabou no Beira-Rio, Inter 1, Rosário Central também 1. Na Argentina foi 1-0 pro Rosário. O Internacional está eliminado da Sul-Americana. Não vai para as oitavas de final. Eu volto já, em nome de Brasitone, a ficha técnica. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão
cartão A Carteira Digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aproveite ofertas exclusivas na Loja do Mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas, Forte G, R$ 59,90. Inversora de solda Boxer, R$ 419,90. Promoções até dia 27 de julho. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico, funileiro e também robista. Loja do Mecânico, na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de R$2,5 milhões em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br. Carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, Brasitone, a ficha técnica Majestoso. Entra a Ponte com Pedro Rocha no gol, João Gabriel na lateral direita, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio hoje como lateral esquerdo. Ele é lateral direito de ofício. No meio, Emerson, Castro, Ramon Carvalho e Elvis, Matheus Regis e o Gé. Primeira alteração, 42 do primeiro tempo, sai Ramon Carvalho de maca, entra Everton Brito, veio da Inter de Limeira, segundo jogo de Everton Brito, estreou lá contra o Paysandu. Depois, a 33 segundo tempo, sai Elvis, entra Dodô. E a 41, Emerson saindo também, entrando Dudu Vieira. O Vila Nova, Denis Júnior, Elias Quinteiro, James e Juan, Ralf, ex-Corinthians, depois Luciano Naninho, Cristiano, depois o Júnior Todinho, ex-Guarani, e Arisson, o Juan Christian, depois o João Vitor, Alisson e Emerson Urso. Depois Apodi, jogou em 2010 no Guarani, jogou na Ponte também. O técnico Luizinho Lopes. Apitou Wagner do Nascimento Magalhães do Rio de Janeiro. Amarelo pro Vila, James e Cristiano. Pra Ponte, Igor Inocêncio, Emerson e Elvis. O Emerson é o terceiro, não pega o Sport sábado lá em Recife. Igor Inocêncio e Elvis ficam pendurados. Vamos aos gols.
38, primeiro tempo, Igor Inocêncio, um chute muito forte de longe, 1-0 lá no gol de entrada. E no gol da Fepasa, a 24 do segundo tempo, Elvis cobrando falta, um chutaço no ângulo. Quem sofreu a falta foi o Gé. Lembrando que a 45, o goleiro Pedrão da Ponte, no gol de entrada, pegou pênalti, cobrado por Alisson, pênalti feito por Igor Inocêncio em Apodi. Público, 4.410, 4.410 e a renda, 89.150. Ponte 2, Vila Nova 0, aqui a ficha técnica em nome de Brasitone, a solução mais próxima de você. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, 3 minutos, hein? 3 minutos de jogo, Pedrão no gol da Fepasa, Matheus Silva, ele tirou errado, né? Em vez dele tirar e amortecer, ele ajeitou pro Alisson, e aí o Pedrão tira com o pé, logo de cara, assim desse jeito, hein, Batistão? Repõe rapidamente no campo de ataque para Juan Christian. Dominou o pé direito, cruzou na área, vem o Vila Nova, bateu! Pedro Rocha! E defendeu o chute de Arilson. Zagueiro vinha com Pedro Rocha e a bola foi embora. Vamos lá, 25 minutos, primeiro tempo ainda, uma cabeçada, rapaz, eu acho que foi do Elias, hein? O menino João Gabriel tava na marcação, eu não sei não, ficou olhando, o Pedrão quebrou o galho e pegou, hein? Oi, Batistão. Olha o time do Vila Nova, cruzamento na área, o toque de cabeça. Espalma Pedro Rocha, que defesa, cruzamento lá da esquerda, Juan levantou na área e a cabeçada fatal, a bola foi embora pela linha de fundo na defesa, fenomenal. Bom, é o seguinte, a 38 minutos a Ponte faz 1-0 com o Igor Inocêncio, vamos pro segundo tempo, 14 minutos, o Elvis dá uma enfiada pro Matheus Regis. Ele entra pelo lado direito, chuta cruzado. Se o goleirão não tira, o Gé estaria pronto para fazer. É ou não é? Hein, Batistão? Trabalha no contra-ataque, Alves. Domina fazendo passe para Matheus Regis. Entrou na área, pé direito, bateu cruzado, dá um tapa, Denis Júnior. Se ele não dá o tapa, o Gé ia entrar com bola e tudo. Defesa providencial do Denis Júnior. O senhor confirmou, seu Batista. É isso aí. Olha, de brinde, vamos nessa aqui. É a defesa, mas olha só o que o Elvis faz a 17 minutos. Estava 1-0. Vamos lá, Batistão. Vai lá pela ponta canhota. Everton Brito recuou. Elvis, pé direito, uma bomba na trave. Que pancada. Elvis acertou o travessão. Balança mais, não cai, Vladimir. Bom, e aí a Ponte faz 2-0 com o Elvis, cobrando falta 24 minutos. Deixa eu ver o que mais aí. No finalzinho o pênalti, hein? Igor Inocêncio faz pênalti em Apodi. O VAR chamou, o juizão confirmou. 45, segundo tempo, o gol de entrada na bola, Alisson, vai Batistão. Autorizado, Alisson partiu, foi pra bola, pé direito, Pedro Rocha, defendeu, Pedro Rocha, uma envergadura excepcional. Segundo o todo majestoso, né, Gregor? O cara tem uma garganta que eu vou falar pra você, viu? É o Donizete Gomes, rapaz, louco todo majestoso, o Pedrão pegou e ele ficou aí, né? Só no qual foi a defesa, o Gregor? Defesa do jogo.
Gregory Jorzinho. O Edu. Bom, teve boas defesas. Aquela primeira com o pé do Pedrão foi impressionante, né? Mas assim, eu gostei demais, porque quando defende pênalti, né, Edu? Então, pra mim, a defesa do jogo, sem dúvida nenhuma, foi a defesa do pênalti, onde ele fez uma grande defesa. E pra você, CH? Então, apesar da defesa do pênalti, eu vou votar na defesa do pênalti, não é? A mais difícil foi o primeiro lance do jogo, que ele teve que se esticar, porque o pênalti, sem tirar o mérito da batida, não foi tão bem batido assim. Mas, como é pênalti, era um momento crucial do jogo, eu vou votar na defesa do Pedrão, no pênalti batido pelo Vila Nova, uma defesa muito importante, Edu. Vamos lá, lance 7, 45 segundo tempo, a defesa do jogo. Autorizado, Alisson partiu, foi pra bola, pé direito, Pedro Rocha, defendeu, Pedro Rocha, uma envergadura excepcional, 1,96 m, foi na bola e pegou pênalti, Pedro Rocha, espetacular. E na sequência vem aí o gabarito do jogo aqui, Ponte 2, Vila Nova 0, gols de Igor Inocêncio e Elvis de falta, público 4.410. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo.
Oi, Gleger, vamos lá. O conceito do jogo, melhor no primeiro ou segundo tempo, ponte 2-0. Jogo regular, melhor o segundo tempo. Para você, CH. Jogo regular, melhor o segundo tempo. Pedro Rocha, unanimidade é o craque do jogo, 2 que ele pegou no primeiro tempo e o pênalti no final, o conceito dele, e não fez mais nada, viu, Gleger? O craque do jogo, conceito bom. João Gabriel, lateral direito da base, foi a 5ª partida dele, lançado por Hélio dos Anjos, num jogo lá em Leme, pela Série A2 ano passado, só esse jogo ano passado, esse ano, e então é a 4ª oportunidade dele, começou também com o João Brigatti, agora reaparece, a ponte sem lateral esquerdo, Igor Inocêncio foi para a esquerda e João Gabriel apareceu na lateral direita. O que você achou, hein, CH? Deu conta do recado, não comprometeu, conceito regular. Matheus Silva e Sérgio Rafael vão na dupla aqui, começando com o Gleger. O Matheus Silva, aquilo que no intervalo eu percebi, o lance há 3 minutos que o Pedrão pegou, é que o Matheus Silva ele matou errado. Qual o conceito que você falou, a palavra que você falou, Gleger? Ele foi dominar, ele dominou errado, né? Dominou errado, né? Exatamente. E sobrou pro Alisson. E o Pedrão quebrou o galho, né? Então vamos lá, dupla de zaga hoje, como é que foi? Apesar dessa falha, eu gostei da dupla de zaga hoje. Conceito bom para os dois. Bom, o CH, você fez um elogio ao Sérgio Rafael no final, no seu comentário aí. Vamos lá, Matheus Silva e Sérgio Rafael. Os dois foram muito bem, melhor o Sérgio Rafael, que deu mais instabilidade. Estabilidade essa que não aconteceu em Belém do Pará. Melhor dos dois, o Sérgio Rafael, conceito regular para a dupla. Igor Inocêncio, hoje ele jogando de lateral esquerdo, ele é lateral direito, ele foi amarelado, ele fez um pênalti no final. Não sei não era o último homem, esse que é o detalhe, hein? Escapou de expulsão, Igor Inocêncio, mas enfim, o gol que ele marcou não é toda hora que você faz aí, difícil de longe, né? Com efeito 38. Vamos lá, Igor Inocêncio, Gleger. Conceito bom, Edu, golaço. Vamos lá, Emerson e Castro. Vamos nesses outros aqui. Emerson foi até 41 segundo tempo, depois entrou Dudu Vieira e o Castro, NCH, Emerson e Castro. Gostei dos dois, um completa o outro. A volta do Emerson deu estabilidade para o meio campo. Conceito regular para os dois. Lembrando que Emerson foi amarelado ao terceiro e não pega o Sport lá em Recife. Ramon Carvalho fica com o Gleger. Ramon Carvalho teve um lance, ele foi lançado para o Elvis a 28 do primeiro tempo, lá no gol de entrada, mas na hora de cruzar ele errou o cruzamento. Tinha 2 na ponte lá que ele poderia ter servido. Vamos lá, Ramon Carvalho, Gleger. Enquanto esteve em campo, foi bem, conceito regular. Elvis saiu a 33 do segundo tempo, ovacionado pela torcida, o gol que ele fez de falta no ângulo, e sem falar os lançamentos, né? O Elvis lançou Ramon Carvalho a 28 do primeiro tempo, o Elvis lançou Gé a 31 do primeiro tempo, o Gé, na hora de finalizar, o zagueiro prensou, né? E foi para escanteio. O Elvis meteu para o Matheus Regis a 14 do segundo tempo, que chutaço, um chute cruzado que o goleiro pegou, senão o Gé ia fazer no segundo pau. Elvis no travessão, CH, a 17 minutos, essas e outras, Elvis. Jogou muito bem, o maestro do time, conceito bom. Matheus Regis jogou o tempo todo, voltando, ficou suspenso contra o Paysandu. Teve esse chute cruzado, né? Que o goleirão pegou, senão já iria fazer. Essas e outras aí, participativo o Matheus Regis, Gleger? Eu gosto sempre do Matheus Regis, né? Cumpriu bem o papel hoje, regular. E o Gé? O Gé jogou o tempo todo, teve essa chance no primeiro tempo, lançado o que fora por Elvis, mas o zagueiro travou, conforme eu disse, e foi ele, o Gé, que sofreu a falta que o Elvis cobrou e fez o gol. Foi uma jogada individual, Gé sofreu mais um pouquinho, seria pênalti, e o Gé em CH. Cumpriu seu papel, muita garra e participação, gostei do Gé, conceito regular. Nelsinho Batista, por aquilo que escalou, né, pelas alterações, foram 3. E no majestoso 5 jogos, 5 vitórias, ontem fez 74 anos, Nelsinho Batista, Gleger. Para mim, um dos melhores também hoje aí nesta noite. Montou bem o time, soube mexer e conquistou um belíssimo resultado. Conceito bom pro Nelsinho, Edu. Boa madrugada, viu, Gleger? Até a próxima. Valeu, Edu. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, se Deus quiser. Ponte 2-0. Vamos lá, CH. E o Nelsinho Batista, hein? Como é que foi hoje? Perfeito, Edu. Estratégia boa, escolheu os caras de começo bem escolhido,
mexeu direitinho, demonstrou durante a partida conhecimento a fundo do adversário e o time dele, muito disciplinado, acabou neutralizando esse bom time do Vila Nova. Conceito do Nelson hoje, bom, Edu. Perfeito. Lance 6, isso. Um abraço, viu, CH? Boa madrugada. Um abraço para você, boa noite a todos e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Olha, eu aqui normalmente coloco o gol, hoje eu não coloquei. Eu coloquei as defesas. Seu Edu, o senhor coloca as defesas, mas não coloca os gols? Mas o que é isso? Pois não. O gol do Elvis, segundo gol, 24 segundo tempo, mas que cacetada. A gente não ia imaginar que saísse aquele chute, né? Normalmente o cara, 98%, ele dá um toquito pela barreira, mas não, ele foi no canto do goleiro. Mas que paulada. Aliás, o Elvis, ele já tinha cobrado uma falta no primeiro tempo, no bico da grande área, né? Ele chutou, mas deu uma cacetada, foi por cima, né? Hoje o Elvis estava com raiva. E bons lançamentos também, hein? É o tal negócio. E semana que vem ele vai completar 2 anos de ponte. São 81 jogos, repito. Agora 11 gols marcados, sendo 4 de falta e 5 de pênalti. Vamos ouvir aqui? Vale a pena? Lá no gol da Fepasa. O que foi que aconteceu a 24 do segundo tempo em Batistão? É bola! É no gol da linha do trem. Elvis partiu, pé direito, bateu, é gol! Surpreendente do Elvis Batista. A qualidade a gente sabe que ele tem. Todo mundo esperava uma cavadinha no canto da barreira, né? No ângulo ali. Não tinha ninguém se a bola passasse pela barreira. Mas ele surpreendeu. Com força no muito canto bem, do goleiro. Esse é o golaço do Elvis. Agora a coletiva do Nelsinho Batista. Ontem, repito, fez 74 anos. Grande Nelsinho. Parabéns pela vitória. Pois não, vamos lá. Oi. A gente vê que você perde laterais, mas ganha outras opções. Hoje o João Gabriel entrou muito bem novamente. O Igor Nilsenso, nem se fala o crescimento do futebol dele, um golaço. E você foi premiado com 2 golaços hoje de aniversário, né? Eu acho que a vitória foi muito importante, né? A gente vinha de um resultado bastante injusto, na minha opinião, porque da forma que foi, do clima, né? de tensão, de calor, a gente até pensava... estava temeroso com o jogo de hoje, né? Mas eu acho que
o pessoal da preparação física, o Thiago, o Giga, o próprio Norberto, estão de parabéns porque a equipe correu muito, né? Correu o que era necessário para ganhar o jogo, né? Organizada e a gente fica feliz com isso, né? Ganhamos aí o João Gabriel, né? Que é um jogador que estava aí, estava sendo observado, teve a oportunidade e é por aí, é buscar, né? E ver o que é melhor para o time. Boa noite, Nelsinho. Primeiro, parabéns pelo seu aniversário. Pedro Lino do Portal Futebol Interior. São 10 jogos, 5 vitórias em casa, 3 derrotas e 2 empates fora. Como que você pretende manter o equilíbrio jogando fora de casa para vencer o Vitória no sábado e chegar o Sport no sábado e chegar de vez no G4? Olha, veja bem, eu acho que eu posso dizer com certeza, se a gente tivesse um número de atletas no jogo contra o Paysandu até o final, a gente não teria o resultado que tivemos. Então, a equipe, como eu já disse, a equipe ela tem apresentado uma evolução também fora de casa, né? Tá faltando, lógico, o resultado, mas a gente vai conseguir. Professor, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. O pessoal na equipe pediu para te transmitir os parabéns aqui. João Carlos de Freitas, Alberto César, Roberto Diogo, todos te mandando um abraço e te parabenizando. Tudo da minha fase, hein? Tudo da sua época. Falaram da época do Liceu, viu, professor? Falaram da época do Liceu, do começo. Então eles estão aqui mandando. Fala para ele. Então tá dado parabéns. Obrigado. Professor, eu queria que pudesse comentar sobre o goleiro Pedro Rocha. O Pedro Rocha, em algumas partidas, principalmente as últimas 2, contra o Mirassol e o Paysandu, muitos torcedores acreditando que a insegurança que ele demonstrou durante a partida em algumas vezes. Hoje, praticamente, ele foi perfeito. Seguro, grandes defesas, ajudando a equipe e no fim ainda catou uma penalidade. Na partida contra o Mirassol, ele não falou com os repórteres na saída do gramado, mas saiu abraçado com o Lauro e praticamente ele sente muito quando perde ou quando ele não vai tão bem, quando o time perde ou quando ele não vai tão bem. Queria que você destacasse hoje a participação do Pedro Rocha e a importância que esse menino tem na sua equipe. Obrigado. Olha, eu destacaria não só hoje, né? O Pedro, desde que nós estamos trabalhando, jogando junto, o Pedro tem sido assim um atleta muito profissional, né? Logicamente ele não se abate, mas ele sente a sua qualidade, o seu trabalho, né? Mas é um jogador, é um goleiro que tem ajudado muito a gente. Falhar, todos os goleiros vai ter um erro um dia, acontece com os melhores goleiros, né? Mas a recuperação dele, ela é muito, muito rápida, mesmo porque, né, no trabalho do Lauro e do próprio Tchau, eles conseguem fazer essa revisão e conseguem colocar novamente o profissional com tranquilidade. Boa noite, Nelsinho, repórter Iangali da Rádio Resenha. Primeiramente, parabenizar pela vitória e pelo aniversário. Nelsinho, hoje a equipe da Ponte Preta conseguiu manter um bom controle de jogo, em especial no setor do meio de campo. Você acredita que a formação, principalmente nesse setor, está cada vez mais próximo do ideal que você espera para a equipe? Nós estamos conseguindo, né? Eu acho que a gente já vem jogando nessa formação alguns jogos, né? E com a entrada do Emerson também, que está realmente ajudando muito ali, tanto na marcação como na distribuição também, o Castro, né? Enfim, eles estão dando uma proteção ali na frente da linha da nossa defesa importantíssima, né? Então a equipe ela tem a confiança para sair, para jogar, para sair em busca do gol. Nós tivemos hoje, o início do jogo, nós se perdemos um pouco porque a gente estava confundindo a correria do adversário com o nosso controle de bola. A partir do momento que nós conseguimos dominar a bola, controlar a bola e fazer os passes corretamente, o adversário já começou a correr errado, né? E foi assim no segundo tempo, que nós conversamos com ele no intervalo e pontuamos alguns detalhes que seria importante para a gente decidir a nossa vitória. E foi o que aconteceu no segundo tempo, né?
Tudo bem, Nelsinho? Antônio Lupe, da CBN Campinas. Quando você perde o Ramon, se não me engano, tinha acabado de sair o gol do Inocêncio, e você coloca o Everton Brito, que é um atacante, mas você mudou um pouquinho o comportamento e o sistema tático da equipe. Ele não pode ter aparecido muito para o torcedor, mas ele fez um papel tático muito importante. Queria que você destacasse o porquê da escolha do Brito e essa função que ele fez, um atacante mais acompanhando o lateral e fechando ali o meio campo. Bom, a troca, o Ramon sentiu um pouco, né? Vamos esperar o que aconteceu para ver os exames. E como eu tinha essa oportunidade de trocar, eu quis colocar um cara mais ofensivo naquele setor, mas que fizesse o mesmo trabalho que o Ramon vinha fazendo. Porque dentro da análise que nós fizemos do adversário, o lateral, o Elias, era o ponto forte deles. O lado direito deles era o ponto forte, né? Então a gente tinha que neutralizar. Então, logicamente, nós chamamos o Brito e pedimos para ele, falou, olha, você vai fazer o trabalho, sem a bola você vai fazer o trabalho que o Ramon está fazendo. Com a bola você vai procurar jogar, vai procurar explorar também o espaço que o Elias deixava. No segundo tempo, nós conversamos no intervalo e ele já se achou melhor, já produziu mais ofensivamente também e ajudou defensivamente. Boa noite, Nelsinho, Fernando César, Rádio Central. A Ponte Preta, 23 pontos, ainda não conseguiu chegar na parte de cima da tabela. Qual é a meta da Ponte Preta para esse segundo turno? A Ponte Preta trabalha com mini-metas ou vai jogo a jogo, como você já disse? Não, eu vou de jogo a jogo. Eu acho que a gente se prepara, não adianta a gente sonhar com uma classificação ainda tendo tendo um segundo turno pela frente. Então eu acho que que eu venho dizendo para eles, nós temos que terminar o turno, fazer o possível para a gente terminar bem o primeiro turno, para a gente não precisar correr atrás de ninguém e já preocupar o pelotão de cima que está ali já sabendo que nós estamos chegando também. Nelsinho, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Você completa hoje 10 jogos, né, no comando nessa sua passagem na Ponte Preta. Queria que você fizesse uma autoavaliação do trabalho até aqui, do seu trabalho e também do campeonato em si, né? Você disse na sua apresentação que mesmo não estando empregado naquele momento, estava acompanhando já a Série B do campeonato. É dentro daquilo que você esperava? O campeonato está transcorrendo nessas 10 partidas, a partir dessas 10 partidas, dentro daquilo que você imaginava? Eu acho que sim. Eu acho que o que a gente está vendo hoje, eu já estava vendo por televisão, vendo os jogos, acompanhando a Série B. É um campeonato muito competitivo. Ela cresceu demais, né? Todas as equipes, você pode perceber que elas estão lutando, né, para fazer um campeonato bom, né? Não tem uma equipe assim que... Tem algumas que não conseguiram pontuar, mas 90% das equipes estão pontuando e estão incomodando, né? Porque você fica a 4 pontos do G4, mas você fica também a 3, 4 pontos da zona de rebaixamento. Quer dizer, então você não pode dormir. Você tem que buscar sempre os pontos que te deixam assim uma tranquilidade maior. Nelsinho, tudo bom? Vinícius Abaca, TV Bandeirantes, parabéns pela vitória, também pelo aniversário. Obrigado. São 5 vitórias aqui no Moisés Lucarelli, em 5 jogos disputados, 100% de aproveitamento e um apoio da torcida, paciência com o seu trabalho desde o começo. Eu queria saber o sentimento que fica dessa situação, né? 100% de aproveitamento, jogando aqui no Majestoso, é muito importante para você, né? Bom, é importante para todos nós, né? Eu acho que até para a torcida também. A torcida vem aos jogos no Moisés e ela quer o melhor, né? E a gente tem se preparado para isso, né? E temos conseguido. Então a gente fica feliz, como com a torcida também. Eu acredito que aqui no Moisés Lucarelli ela está feliz também. Estamos trabalhando para que esse ritmo aí a gente consiga também fora de casa. Nelsinho, agora falando sobre os golaços que vem acontecendo, principalmente aqui no Majestoso. A gente teve o golaço do Gé, também tivemos o golaço do Emerson no último jogo. Dessa vez um golaço do Inocêncio. Na transmissão, a gente até chamou a atenção, porque esses golaços são de fora da área. É algo que vocês vêm treinando ou é algo que você vem orientando os jogadores a respeito? Eles treinam bastante isso aí, né? Após treinamentos, eles ficam fazendo finalização
E isso aí ganha confiança, né? Eu acho que é importante. Aquela finalização, se você pega errado, você é vaiado, né? Porque a bola sai longe do gol. Mas essas finalizações, quando você acerta também, é espetacular. Você já tinha feito algum trabalho assim que tinha tantos golaços seguidos? Já tive essa oportunidade. Sorriu de novo. Tá feliz, Beleza? Ô Nelsinho, justamente a última pergunta. Fábio Scheib, da Rádio CBN Campinas também. O reencontro, você nessa sua volta para o Brasil está tendo muitos reencontros, né? Encontrou o filho, agora reencontrando alguns times que já treinou, inclusive no próximo final de semana, Ponte Preta tentando a primeira vitória contra o Sport. Você tem uma carreira também brilhante, conquistou bastante. Queria que você falasse um pouco desse sentimento dessa volta para o Brasil, reencontrando principalmente uns times que você já teve muito sucesso. Bom, eu estou muito feliz de ter voltado ao Brasil, né? Foi uma decisão assim difícil para mim, né? Mas no final eu estou entendendo que era realmente um momento para mim voltar, não só por causa de mim, mas pela minha família também, pelos meus filhos que ficaram aqui no Brasil. E tá perto assim, e coincidentemente eu vim a Campinas, né? A cidade onde eu nasci, o clube onde eu comecei o futebol. Então eu tô feliz, estou trabalhando, né? Tô incansavelmente para conseguir realmente a gente construir uma Ponte Preta com vitórias. Beleza, gente? Obrigado. Muito bem, Nelsinho Batista e a coletiva Ponte 2-0 no Vila Nova. Já eu venho com India com a bola, agora 00:21. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto.
Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Eu tava dando uma olhada aqui, impressionante, que rodada pro Santos, hein? Mas que rodada pro Santos, cara. Você pega o primeiro colocado, que é o Santos, até o sétimo, do segundo colocado até o sétimo, ninguém ganhou. Ninguém. O Santos dispara. E o Goiás joga amanhã, quinta-feira, com o CRB. Se o Goiás ganhar, ele vai a 27 e 8 vitórias. O Goiás ultrapassa o Sport, o Operário, o Mirassol, o Novo Horizontino e termina em quarto lugar. Coisa incrível, hein? A Ponte é 10ª com 23, mas um detalhe, Paysandu, CRB e Ceará vão jogar e pode ultrapassar. A rodada foi essa, 17ª, depois dessa faltam 2 para terminar o primeiro turno. Tivemos na segunda-feira na Vila, Santos 4, Curitiba 0 e o Fábio Matias, técnico do Curitiba, foi demitido, tá? Demitido, então agora o Curitiba também é o 14º com 20, está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Por a terça-feira, que passou, Operário 0, Novo Horizontino 0, Chapecoense 1, Sport também 1. Aliás, o Chapecoense empatou aos 50 com o Mário Sérgio. O gol do Sport foi do Fabrício Domingues, a 28 do primeiro tempo, mas uma paulada, hein? Dentro da área, mas que chute forte. Mirassol 0, Avaí 0, Ituano 0, América 0. Juninho chegou a marcar, mas o VAR tirou, impedido. 0-0, Ituano e América, repito. E aqui, Ponte 2, Vila Nova 0, gols do Igor Inocêncio a 38 do primeiro tempo e o Elvis de falta a 24 do segundo tempo com 4.410 de público, tá? Hoje, quarta-feira, 21 horas, Brusque e Paysandu e 21h30 em Manaus, Amazonas e Guarani. Esse jogo vai ser no estádio Carlos Zammit. Esse estádio foi construído para a Copa de 2014, juntamente com a Arena, que foi feita em Manaus, que era para os clubes aí treinarem, as seleções aí da Copa treinarem nesse estádio Carlos Zammit. É um jornalista muito famoso lá em Manaus, que faleceu no final de 2013, então foi construído esse estádio, foi colocado o nome dele, Carlos Zammit, jornalista Carlos Zammit. Na quinta-feira, 21h30, Goiás e CRB, e quinta, 21h30, Ceará e Botafogo. Então, em primeiro, Santos com 32, em segundo, Vila Nova, 28, em terceiro, América, 28, em quarto, Novo Horizontino, 27, em sexto, Mirassol, 26, em sexto, Operário, 26, em sétimo, Sport, 25, oitavo, Goiás, 24, em nono, o Avaí, com 24, em décima, Ponte, 23, 11º, Paysandu, 23, 12º, CRB, 22, 13º, Ceará, 22, em 14º, Curitiba, 20, em 15º, Amazonas, 20, em 16º, Chapecoense com 19, depois os 4 últimos, Botafogo, 18, Brusque, 15, Ituano, 12 e o Guarani, 7 pontos. A diferença do Guarani, 7. Para o primeiro fora, Chapecoense com 19, uma diferença de 12 pontos. É muita coisa, hein? Situação terrível do Guarani, tá? Quando terminar, tem um detalhe, quando terminar essa rodada aqui, o Sport, ele é 7º com 25. Ele cedeu o empate para Chapecoense, lá em Chapecó, 1-1. Mas o Sport vai ficar com 2 jogos a menos. Tem esse detalhe também, tá? Quando terminar essa rodada aqui, Sport 2 jogos a menos. Operário e CRB também. É 1 jogo a menos. Exatamente o jogo que o Sport tem que fazer com o Operário, o jogo que o Sport tem que fazer com o CRB. Então, o Operário e o CRB vão ficar com um jogo a menos, o Sport, repito, 2 jogos. Lembrando que a Ponte pega, então, o Sport, 21 horas em Recife, no sábado. Era 18 horas, hoje passou para as 21.
Olha, na Sul-Americana, o Internacional... Mas que fase do Inter, não, gente? O Inter tocou de treneiro, né? Agora é Roger Machado. Tava no Juventude. A estreia de Roger Machado foi contra o Botafogo no Rio. Perdeu de 1-0. E hoje o jogo da volta no Beira-Rio contra o Rosário Central. Aqui é playoffs de oitavas de final sul-americana. Explico. O Internacional, ele terminou como segundo colocado no seu grupo na Sul-Americana. Somente o primeiro vai direto para oitavas de final. Os que terminaram em segundo lugar vai para essa repescagem aqui. Foi o caso do Inter. O Inter pegou o Rosário Central, que disputou Libertadores. Na Libertadores, os 2 primeiros seguem. Quem terminou em terceiro é rebaixado para a Sul-Americana para ficar nesse babado aqui, playoffs de oitava de final. Então o Internacional, que ficou como segundo colocado no seu grupo, pegou o Rosário Central, que veio da Libertadores. Lá na Argentina, 1-0 Rosário Central. E hoje no Beira-Rio, o Sanches fez 1-0 para o Rosário Central e o Alan Patrick, a 4 do segundo tempo, empatou para o Inter. 1-1, Inter eliminado. Teria que ter feito pelo menos 2-1 para ir para pênalti ou 3-1. Olha a fase do Internacional. Hoje, eliminado. Perdeu para o Botafogo. Roger Machado, uma derrota e uma eliminação. O Internacional, a última vitória do Inter foi no Grenal. Esse jogo foi em Caxias. Porque lá estava alagado, lá, né, em Porto Alegre. Inter 1-0. Depois, perdeu para o Atlético Mineiro no Beira-Rio, na volta do Beira-Rio. 2-1 para o Atlético Mineiro. Empatou em Criciúma 1-1. Empatou com o Fluminense no Rio 1-1. Voltou a jogar no Beira-Rio, perdeu para o Vasco 2-1. Perdeu no Rio para o Botafogo 1-0. Isso sem falar que nessa trajetória perdeu para o Rosário Central na Argentina pela Sul-Americana. Mas que fase do Internacional, hein? Nem Sul-Americana. Nessa quarta-feira, Red Bull Bragantino e Barcelona de Guayaquil. Lá no Equador foi 1-1. Um novo empate é pênalti. Se o Red Bull Bragantino vencer, aí vai para oitavas de final da Sul-Americana. Na quinta-feira, Atlético Paranaense e Cerro Porteño, em Curitiba. Lá no Paraguai foi 1-1. E o Cuiabá, na quinta, recebe o Palestino, lá no Chile, foi 1-1. Lembrando que Cruzeiro, Fortaleza e Corinthians já estão nas oitavas de final da Sul-Americana. E a Libertadores só começa dia 13 de agosto. Oitavas de final, hein? Com o Atlético Mineiro, com o Grêmio, com o Fluminense, com o São Paulo, com o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo. E no Brasileirão, nessa quarta, tem um jogo atrasado, a terceira rodada, 19 horas, Criciúma e Fortaleza. E vai ter pela 19ª rodada, nessa quarta, hein? 19 horas, Cruzeiro e Juventude, 19h30, São Paulo e Botafogo do Rio, 20 horas, Vitória e Flamengo, 21h30, Atlético Goianiense e Bahia, 21h30, Fluminense e Palmeiras, e depois teremos amanhã, quinta-feira, Corinthians e Grêmio. Sendo que Criciúma e Bragantino, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Vasco e Cuiabá, Inter e Fortaleza ficam para uma próxima data. São clubes aqui que estão envolvidos com a Sul-Americana, com a Sul-Americana, né? É isso aí. Muito bem, 00:33, ponte 2-0 no Vila Nova, você ficou em dia com a bola. Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Muito bem, meu amigo Marcelo Rini me alertando aí, o Grenal foi no Couto Pereira, em Curitiba, a última vitória do Internacional. Obrigado, Rini, né? Que faz do Internacional, muito obrigado. Meus amigos, final do apito final, no comando o técnico Gil Kleber, no comando o famoso PP, Pedro Piscinato na mesa. Obrigado, Pedrão. O Lucas Pessoa no YouTube, obrigado, viu, Lucas? E o Gilberto Sufi na técnica externa do Majestoso. Tá, Ponte 2, Vila Nova 0, com Batista narrando, CH e Gleger comentando e Vladimir Catarino nas reportagens. Meus amigos, eu volto daqui a pouco, 17 horas. Eu vou fazer, se Deus quiser, nessa quarta-feira, o Esporte em Debate.
Repito, das 17 às 19. Eu vou trazer um lanchinho e tal. Depois vai entrar a Voz do Brasil. Imagina também na minha bolsa. Aí a Voz do Brasil, durante a Voz do Brasil, eu vou comer alguma coisa. Depois, às 20 horas, se Deus quiser, eu vou fazer o Concentração de Amazonas e Guarani. Vou até 20 horas. Aí termino 20 horas, o Boris assume pra... Cara, eu vou fizer das 20 às 21, né? Aí às 21 o Boris assume, faz a abertura e às 21h30 vai narrar Amazonas e Guarani. Acho que sexta-feira eu tô de volta também, no Esporte Debate. Aí, no sábado, 9 da noite, Esporte Ponte. Domingo, 16, fico aqui, já durmo direto aqui, né? Domingo, 4 da tarde, Guarani e Brusque. Ajudiou, viu? Não é fácil, não. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado mesmo. Você no YouTube, muito agradecido. Você no AM, no FM 85,7, muito obrigado, aplicativo. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouquinho, 5 da tarde. Um grande abraço, uma ótima noite. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na